esportes com Carol Portaluppi. Me chama de Carol Portaluppi e me deixa passear pelo seu gramado, ok? Eu tinha um negocinho especial aí, não? E se o campo for careca? Aquele, se não tem nada mesmo? E Vetão? Eu passeio com tranquilidade, também? Né? Eu tenho muita facilidade, inclusive nesse tipo de não gramado. É mesmo? É. Mas ontem eu tinha um negocinho especial. Não com a Carol, evidentemente, com né? Quem? Com o jogo do Grêmio. Sim. Eu não sei se eu posso falar, né? Mas aqui a gente tá entre amigos, agora você vai ter que falar. Não tem ninguém vendo. O que acontece? Semana passada eu fui lá para Porto Alegre para gravar o Ale Oliveira Responde no YouTube. Lá que vai pro ar hoje, né? Já está no ar. Com o Luan e com o Douglas. E aí, vamos fazer com qual? Não sei o que. Eu falei, fazer com o Luan. Tá essa quinta-feira o Luan, né? Que, fere e tal, não sei o que, tá jogando aí, tá arrebentando e tudo, né? Aí o assessor falou assim, o seguinte, que o Luan nota 1000, né? Uhum. Aí o assessor falou assim, o seguinte, tem a final na quarta-feira, o programa vai ao ar na quinta de manhã. 11 horas. Se o Grêmio perde a final em casa, velho... Não dá. Aí fica ruim pra nós. Sim. Vou ter que derrubar. Aí eu não vou, pegar mal, né? Perdeu em casa e tal, o time já não tá bem no gauchão e não sei o que lá. Mas aí o que acontece? Muita correria, o dia a dia hoje, estresse, né? Sim. Aí nós só deixamos pronto mesmo, no caso, mais o Luan mesmo. Quer dizer, só tinha o Luan. E aí você ficou em choque, né, moleque? Aí o que acontece? Eu tô vendo os jogos da rodada, né? E passa aqui, a encrenca vai no banheiro, Brasileirinhas, vai um jogo. Brasileirinhas, não, só pra... show do intervalo? Isso. 15 minutos. Só pra dar uma soltada. Que é o que ele aguenta também, né? Aí numa dessas, o que aconteceu? Bercinho. Pegou no sono. Subóbito é assim, cara. Você não viu o final do... Calma. Aí eu acordei assustado, né? Que eu tava agitado, acordei assustado. Falei, meu Deus, o que aconteceu com o jogo? Era 00:15. Aí botei no jogo, tava indo pros pênaltis. Falei, meu Deus, agora a casa caiu. Porque, né? E pior que foi pau a pau, né? Todo mundo batendo bem os pênaltis. Aí vai no do Luan, o Luan bate o último do Grêmio. Sim. Se ele perde esse pênalti, velho, agora... Acabou o canal, né? Não, e o goleiro do Independente foi com uma moral danada, porque pra mim foi o melhor da partida, né? Muito bom goleiro. Ele que salvou. O Grêmio merecia o resultado, cara. Aí saiu pulando, a encrenca já tava dormindo, né? Continua assim, mas na hora que eu pulo na cama, que nem um louco, ela já me dá uma cutuva. Aí foi, graças a Deus. Ela já achou porque senão eu não sei o que ia acontecer. A gente vai ver mais pra frente no programa um trecho do Ale Responde. Por que Ale Responde se você tá entrevistando alguém? Não. Tem que trocar esse nome. Eu não consigo entender Ale a verdade. Responde quando você tá sozinho. Porque se você estiver entrevistado, tem que ter outro nome. Até o 8º programa. Era só você. A pessoa perguntava. E você respondia. Mas ninguém quer saber nada da minha coisa, da minha vida, nada. Então eu falava, vamos pegar uns famosos de verdade, e aí eles perguntam pra ele e ele responde pra outro. Mas então troca o nome, né, Ansa? Agora não dá mais. Tem que ser fulano responde. Boleiro responde, boleiragem responde. O Paulinho Gogó já foi. Agora a gente já gravou o Thiago Ventura, não é jogador. Então a gente vai pensar no outro nome depois. No bar com o Ale, moleque. Aí, agora o nome já tá esse aí. Não, mas Ale responde e não rola, lindo. Escuta, daqui a pouco a gente vai mostrar um trecho desse programa com o Luan. Quer que eu grave com a Carol Portaluppi? Eu não sei se ela vai aceitar gravar com você. O que é engraçado é que a hora que toda vez que a Carol entra no gramado pra comemorar título, o Renato, que é malandro, ele não larga da Carol. Ele cata a mão dela, ele não deixa ela sozinha. Não, na coletiva às vezes fica do lado dele. Não larga ela um segundo sozinha. O Renato é malandro, sabe que se largar a galera vai pra cima, Não, ele só deu um toque ali, uma letra pra ela, quando ele percebeu o movimento que os caras iam jogar água nele. Falou, sai, senão você vai ficar molhadinho. É isotônico também. Não aquele que você gosta, o isotônico original. Segue. Claquete. Cheira. Bom, oficialmente, depois do prólogo de Ale Oliveira, a gente começa o programa com o assunto preferido do Guipa, que é o São Paulo, Dorival Júnior, Diego Souza. São Paulo perdeu ontem pro Ituano de 2-1, Guipa. Cara, o torcedor de São Paulo não aguenta mais time meia-boca, cara. O São Paulo hoje tem um time meia-boca, no passado tinha um time meia-boca, 2016 um time meia-boca, o torcedor não aguenta mais. O torcedor no ano passado, pelo que fez, merecia um time melhor nessa temporada e não tem esse time melhor. Ontem o São Paulo jogou muito mal, cara. Primeiro tempo foi doído, e assim, não dá pra você simplesmente tirar todos os jogadores, não dá pra você tirar o Leco, que é um problema do São Paulo, mas dá pra você tirar o técnico. Infelizmente hoje, o Dorival Júnior é um problema pro São Paulo. Mas se garantir que tem que vai melhorar. Mas o próprio São Paulo é a prova, nos últimos muitos anos, que ficou trocando, e como você bem falou, o time continua a porcaria. Mas então, Zupá, 2017 e 2016,
não dizendo depois, antes da chegada do Hernanes, os times eram mais fracos do que esse time de 2018. Esse time de 2018, eu consigo ver um bom time. Só que pra mim o Dorival não consegue extrair o melhor dos jogadores. A torcida tá com o Guipa, teve protesto ontem. Roda aí, vamos ouvir. O que é essa casa? Do Carvalho. Do Baralho? O Carvalho, que ele tem uma residência ali perto do CT. Eu gostei daquele rapaz que puxa ali, a mistura de Liminha com Van Diesel. Sabe, Léo? Vin Diesel. Porque ele puxa Van Diesel é holandês, né? as musiquinhas e tal. Enquete na tela. Vamos lá. Quero ver, hein? De placa sim, de placa não. Dorival Júnior deve seguir no comando do São Paulo? Desde que roubaram a beleza dele, eu acho que ele não é Roubaram a mais o beleza mesmo. Vai ter a Dorival. foto hoje? Hoje vai. Hoje acho que vai Hoje ter, a foto, né? Acho que em algum momento ela vai entrar Acho aí. que ela entra aí. É pra falar só a resposta ou é pra Não, você desenvolver? pode desenvolver um pouco. Cara, eu não tenho... Tem gente que é comentarista de torcida, né? Tem gente que é comentarista de comentarista. É. Tem várias coisinhas. Tem várias profissões que é diferentes, gostoso, é. né? Legal. Mas se eu fosse... Eu não gosto de falar muito da torcida, mas chegou um momento da manifestação, né? Que eles começaram a gritar o nome do Luxemburgo. A gente vai mostrar esse Eles trecho são também. engraçados, hein? Aí se eu tô lá, eu ia ficar... Ô, queremos torcedor. Cornetar Aí a própria torcida. Cara, porque isso aí parece aquele você que é do soundtrack lá, De Volta para o Futuro. Isso. Cara. Parece que nós estamos em 2000, cara. O cara pedindo Luxemburgo. Não, eu o prefiro o Luxemburgo do que Dorival. O Luxemburgo quase foi pro São Paulo quando estava bem no Flamengo, assim, 2, 3 anos eu atrás. entendo, e a gente tem que deixar bem claro, o Ale já vai responder a pergunta, mas a torcida de São Paulo pediu o Luxemburgo é muito compreensível, porque o que o São Paulo quer? Voltar aos títulos do passado. Então quer um técnico do passado. Pode ser. Aí pede o Raí pra jogar. Então não bota é aí a melhor. torcida pedindo o Luxemburgo. Tão Ó. certinho. Olha lá, Guipa. Põe aí, Renatinho. Luxemburgo! É Luxemburgo! É Luxemburgo! Traz O o Feijão França, deve ter ficado traz o alucinado. França, traz o Raí, bota o Lugano pra jogar. Não é a melhor opção. Pra mim, eu iria atrás do Cuca, mas comparando o Luxemburgo com o Dorival, eu prefiro o Luxemburgo. Cara. Hoje eu não prefiro. Eu prefiro Não, o mas você Luxemburgo. tem acompanhado os últimos trabalhos do professor? Eu tenho Luxemburgo? acompanhado, Os últimos, sei lá. Eu tenho acompanhado, mas eu acho o seguinte, cara, o Luxemburgo não desaprendeu Você a já viu trabalhar. algumas entrevistas que ele dá que talvez são Cara, bem mas curiosas? ele não desaprendeu a trabalhar. Repito, não é Puta, o meu mas- nome. Então eu por que contrataria ele não, o por Cuca. que ele não consegue mais fazer nada Mas de eu daria razoável? uma oportunidade pra ele no São Paulo se o Cuca não aceitasse. Cara, o Dorival tem demonstrado que ele é um técnico de um time só, de um esquema tático só, e um técnico que não consegue extrair o melhor de E o jogadores. Vanderlei tá extraindo o quê de quem? Mas tem que tentar. Tá, mano. Você não consegue pegar e demitir todos os jogadores. Você não consegue mandar embora o Leco agora, Tem que é um um- problema do São Paulo. tem um outro Mas obstáculo o aí, São né? Paulo precisa melhorar, não é o cara. técnico. Claro O São que Paulo é. tem vários problemas. Ali, assim, Talvez o técnico seja um deles. mas o Além problema não é o desses técnico. que a gente enxerga e que o Guipa e a torcida do São Paulo não perceberam, que o Luxemburgo, que foi o maior treinador, talvez o maior treinador da nossa Sem dúvida. geração aqui, Tem uma Os dúvida. jogadores também acham. e inclusive jogadores com carreira importante internacional. Alex, foi bom acha. pra Você pergunta pro Cafu, por exemplo, não sei se ele já falou no ar, fora do ar ele falou. Então, como eu sou um pouco velho, eu não lembro. Ancelotti ou Luxemburgo? Luxemburgo. Mas você pode perguntar para qualquer um dessa Ele é geração, foi fera e demais. eu assino embaixo, porque ele fazia miséria. Mas ele desaprendeu? Não é que só o futebol mudou, mas as relações mudaram muito, e ele era muito forte nisso. Mudou muita coisa. E mais importante Ele do que- perdeu o foco também no meio desse caminho. E para mim o mais importante disso tudo, o que mais me chama a atenção disso tudo, é que ele não enxerga isso. Ele acha que se tudo mudou, tudo está errado, ele está certo Então, e beleza. eu não acho. Sabe o que eu acho? Eu não só falei uma vez com o Luxemburgo fora do ar, e até uma conversa muito rica, muito agradável. Eu acho que no fundo ele é um cara inteligente, ele sabe que já deu, mas ele não fala. admite, né? Ele banca, até porque O ele. discurso pra fora é diferente. Eu acho que se ele Agora, pega- só para concluir Claro. aqui, além de tudo, todas essas evidências que muita gente não quer enxergar, ele teve um problema sério com o Diego Souza no esporte. Um problema seríssimo. Assim, ele não vai falar publicamente, muito menos agora. Mas eu vou falar.
Pode falar? Pode. O Diego Souza foi determinante para tentar ser sutil para a saída dele do esporte. Mas determinante. Mas o Luxemburgo não se especializou em enfrentar as estrelas da companhia nos últimos anos? Quer dizer, desde nos últimos anos, não. No Flamengo, de 95, ele já tretou com o Romário e saiu. Marcelinho do Corinthians, 98. Aí tem uma lista gigante, né? Então, mas é que ele é muito bom de resenha. Sim. Mas muito bom de resenha. E numa época em que o jogador tinha cada vez menos informação, tinha menos formação, inclusive. Era menos exigente. Menos preparado, inclusive. Os empresários tinham menos ou não tinham domínio na vida do atleta, tinha jogador né? que não tinha empresário quando chegava no profissional. E ele entrava na mente desses caras. Pra você ter uma ideia, ele ligava para esposa dos caras. Falava assim, aí ele já chegou? Olha, aquele comeu isso, comeu aquilo, já jantou, não é para fazer comida para ele. Ligava para a casa do cara, para ver se o cara já chegou, que hora que ele chegou, o que ele comeu. Você, quando era técnico, ligava para as esposas dos seus jogadores? Não, porque o meu era... Você é bem maldoso. O meu era universitário, não tinha ninguém casado. Ninguém casado na faculdade. Não o Guipa, tinha. com 29, já tem 5 casamentos. 2 só, trouxa. Tá, desculpa 2. aí. Então, essas relações mudaram muito e o Lucha não acompanhou. Em dado momento ele perdeu totalmente o foco. Só aqui, ó. O que é isso? Carteado? Pokerzinho maroto. Marotíssimo. Gostava muito. Marotíssimo, entrou por um caminho que, sabe, difícil. Agora, mesmo ele comentando a Copa do Mundo, cara, ele que é um cara que, pô, eu bato palma pra carreira dele, admiro demais, acho um monstro. Mas já foi. Mas você olha as ideias dele do jogo, você fica um pouco assustado. Mas, Ale, o São Paulo inventou precisa tudo. mudar, gente. Mas o São Paulo Mas precisa de uma mudança. dá pra pior, Não, pô. tudo bem. Independentemente de Luxemburgo. Falando de uma troca de técnico. É necessário, eu não cara. acho que seja É isso. necessário. O Dorival Júnior não teve... a mesma coisa Tudo do bem, Rogério. o Zupaqui, o Dorival Júnior teve tempo pra trabalhar, ele não consegue extrair o melhor dos Mas mudou, atletas. a situação mudou, o time mudou. O Dorival Júnior é um técnico de alterações previsíveis. O time tá perdendo, ele tira um atacante e coloca outro atacante. Tira um volante e coloca outro volante. Mas quem é o ele não técnico muda esquema Qual é tático. o técnico revolucionário que existe? Bom, precisa buscar o O torcedor. Luxemburgo de 90 e... O torcedor do São Paulo não é idiota. O torcedor do São Paulo vai esperar até quando o Dorival fazer um trabalho bom? Então, mas se o torcedor de São Paulo acreditar que só a mudança do técnico vai resolver algum problema da equipe, ele vai continuar com a expectativa do ano passado, do ano O retrasado. trabalho do Dorival, dizendo- só para deixar claro, o trabalho do Dorival não é bom. É ruim. Sim, Não eu é bom. continuo trabalho. dizendo. Por que será que nenhum técnico Então, consegue Zupá, fazer um bom Isso. trabalho do E São Paulo? eu acho também mais, eu acho que esse elenco do São Paulo é uma armadilha para maioria, para não dizer todos os Foi mal treinadores. não é montado, ruim. né? Mal montado. Foi mal, não é Eu ruim. acho ruim. Eu só acho mal montado. Por mais que seja mal montado, mas dá pra você montar um time interessante, ter opções interessantes no banco de reservas com esses jogadores. A gente para pra pensar, 2016, 2017, realmente, mudança de técnico, uma bagunça. O principal problema do São Paulo chama-se Leco. Esse é o principal problema de São Paulo, mas não dá pra tirar ele agora em 2018. Mas se a gente parar pra comparar o time de 2018 com os times anteriores, esse time de 2018 é melhor. Então- o São Paulo tem 4 bons zagueiros, certo? O São Paulo tem um lateral São esquerdo. Paulo tem 3 bons zagueiros. Não, o tá contando titular do... Tá contando Militão. Não, eu tô contando Arboleda, Anderson Rodrigo Caio. Martins, Rodrigo Caio e o titular do Dorival. Não, Bruno Alves que é o é bom. Bruno Alves. Não, é bom. Mas Não, ele é é o bom. titular do Mas ele- Dorival. Se quiser não é bom. colocar o Militão, aí eu concordo Mas com o Bruno você. Alves Tudo é bem, bom. mas Tanto que ontem no segundo você gol, tira ele um da tá lateral. marcando o cara, ele sai Mas do você cara, concorda deixa o comigo? Cueva marcar Mas o você cara. concorda comigo que ele é o titular do Dorival? Mas acho que é circunstancial. Não Bom, acho que mas titular, não. é um zagueiro ok. Não, eu acho fraco. Tudo bem, então vamos colocar o Militão. São 4 zagueiros, Aí, correto? Aí você vai pra lateral esquerda. Lateral esquerda, pra mim, o Reinaldo, ele foi o segundo melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro em 2017. Tá no São Por isso Paulo. foi titular do São Paulo. Exatamente. Vai pra lateral direita. Tem o Militão, que não tá comprometendo. Você já botou ele na zaga, tira Não, ele da mas lateral. tudo bem, mas não tá Não, mas não pode comprometendo, ser mas o pode lateral fazer do São essa função. Paulo. Não pode, Mas o São Paulo tá trazendo outro, o menino do... Do Pelô? Não, do São Bento. O Regis. 28 anos. 28 anos. É uma aposta, mas faz 3 anos que o cara tá jogando bem. Você vai pro meio campo do São Paulo, poucos meio campos são fortes igual do São Paulo, cara. E São poucos Paulo são tem lentos 3 igual bons do São volantes. Paulo, mas o time- Mas aí entra o trabalho do técnico, Zupá. Nós que não somos técnicos, a gente tá vendo que não dá pra jogar Nenê, Diego Souza e Cueva. E ele continua insistindo nisso. Ontem, quando ele tirou o Nenê e o Diego Souza, o que aconteceu? O São Paulo melhorou ou não melhorou? Acho que São Paulo tem que fugir de ruptura. São Paulo tá rompendo o trabalho há uma década e... Pra mim, Todo Dorival dia isso tem que aqui ir embora. agora, esses Ele vai, dois aí, não, mas cara. tem uma coisa que é verdade, isso aí, o Dorival vai ter que colocar o nariz na mesa. Ah, bom.
Mas com a máscara ou sem? Depende do momento dele. É? Quando tira a máscara, aí vira Dorival. Vira Dorival, né? Olha, vamos fazer um negócio aqui que vocês vão se divertir e você aí de casa também. Olha aí, ó. Pronto, roubaram a beleza. Dorival. Quando ele tá com a máscara, ele é aquele bonitão lá do... Isso. O Rodrigo Hilbert. Aí quando rouba a beleza, vira o Dorival. Mano, tem casal mais bonito que Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, velho. E é igualzinho, bicho. É o Dorival, É cara. igualzinho. Mas tem igualzinho. casal mais bonito que Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima? dificilmente, Difícil, né, Ah, cara? Lei Tereza, eu acho. Aí é uma outra geração, né? Né? Aí é uma geração subóbito, né? Vamos isso fazer um negócio que vocês vão curtir. Um mano a mano, aquele das figurinhas do FIFA. Semana eu já pra não dar vou... nota de 1,99. O Mano vai estar amanhã às 10 da noite no ar com o André Henning, o careca que fica vendo o programa e me cornetando aqui no WhatsApp, porque eu sou o único responsável da mesa, eu posso ter o Faz WhatsApp. histórias falando mal do nosso programa. Ele tá sem ambiente em casa, Mas você eu tá tenho sabendo? amigo, É elogio isso, é elogio. Liga pro Disque Amizade, Ô, querido, cara. vai tomar injeção Vai da gripe, tomar velho. Ô, Gru, então, vamos fazer o mano a mano? Vamos. Não com o Mano. O mano do treinador com o mano da Fox. Humano, ser humano? Dorival versus Luxemburgo. Aham, mas qual? Põe as figurinhas aí, Renatinho. O que a gente vai comparar de cada um aí? O Renatinho gostou dessa figurinha aí, né? Adorou. Lá vem. Olha os critérios. Quais são? Histórico, né? Ou história. Foto do Dorival. Momento, tática e vestiário. Puta, vai dar Ok? confusão isso aí. Vai. É isso que a gente espera, inclusive. De 1 a 99. Vamos lá, Né? exatamente. Tá. De placa sim, de placa não. Isso aí sai. É só pra mostrar que tá meio empatado ali, 52% a 48%. História. Nota pra Dorival e nota pro Lucha de 1 a 99. Ah, o currículo do Dorival não é bom. Não é um currículo absolutamente vitorioso. Eu vou de história aí, 99, né, o máximo. Vai dar o quê? 70? Eu vou dar um 71, pra não te imitar. 71? É. Tá bom. E pro Lucha? O Lucha não ganhou a Libertadores e não conseguiu ter a carreira internacional que a gente projetava, né? Mas foi pro Real Madrid. Foi pro Real Madrid, mas ficou pouco, né? Mas ele já tem uma Eu não história... fiquei nem um dia no Real Madrid. Eu vou dar um pro... acho que o parâmetro é o futebol brasileiro, né? Então eu vou dar 90 pra ele. Tá bom. 71 a 90. Até porque é a década onde ele foi bem, né? Guipa. Bom, Dorival, pra mim, técnico de um time só, o Santos. Histórico do 65 Caramba. pro Dorival. Derrubou a nota do Dori. Luxemburgo, pra mim, o melhor treinador que eu já vi. Os times do Luxemburgo eram maravilhosos. Nossa. O Luxemburgo ganhou muitos títulos aí importantes. Cruzeiro aqui no agora de futebol brasileiro. Luxemburgo na China, no esporte, foi muito bem. Não, querido, eu tô falando histórico. Fluminense, né? Fluminense arrebentou. Mas eu tô falando... O Fluminense jogava muito, cara. O Cruzeiro, o tríplice coroa foi ruim, né? Agora, eu falei Cruzeiro agora. O Corinthians de 98 foi ruim também. Palmeiras. Em 2003, a cabeça do Alex era pequena ainda. Pô, pra vocês terem você é noção. louco. Foi crescendo, né? Não, mas eu gosto do Lucha. 65 e 90, é isso? Tem seleção brasileira também, que ele ganhou a Copa América, né? 99, é 20 anos. 90 pro Lucha. 90 também. Desculpa. 71, 90. História tem da manicure também, né? 65, 90. Também. Eu vou dar um pouco mais pro Dorival, embora ele tenha atingido o seu auge no Santos 2 vezes, né? Mas ele, enfim, ganhou a Copa do Brasil, foi importante para formar um time do Santos que era o time do Neymar, o time do Ganso, ele teve a sua importância. Então dou 75 pro Dorival, fez um bom trabalho na primeira passagem no Vasco também, mas 75 pro Dorival e 90 pro Vanderlei. Muito bem, então já temos as 3 notas do primeiro quesito. O Vanderlei bem na frente do Dori. Agora vamos para momento. Olha, aí eu desconfio que nenhum dos dois esteja exatamente numa grande fase. Momento do Dorival e momento do Luxemburgo. E aí, Xaropinho? Ah, é que eu... Olha, ele tá aqui hoje, ó. Mano, você tá cada vez mais parecido com ele. Você acha? Nossa, Eu vou trazer ele aqui. Se você qualquer tirar dia. o Cavanha e deixar só o Bigo, Eu vim no bigode a primeira semana e vim de bigode. Sabe o que é? Eu vou dar uma nota maior pro Dorival pelo seguinte. Embora o momento dele não seja bom, o trabalho dele não é bom no São Paulo. Mas ele tá empregado ainda, pelo menos. Pra mim, ele é treinador ainda. É. O Lucha, pra mim, não é mais treinador, infelizmente. Então eu vou do Luxemburgo, que é o primeiro é o Lucha ou o Dorival? Primeiro é o Dori. Dorival, eu vou dar a nota pro momento dele. Isso. Eu vou dar a nota 62. Tá. E pro momento do Luxemburgo, eu dou nota 55. Caramba, 62 a 55 no quesito momento. Guilherme Palese. 70 pro Dorival, porque o último ano dele com o Santos O momento seria agora. foi mas, interessante, mas nesse momento ele não tá tão bem. Pra mim, deveria ir pra fila do seguro-desemprego, não tem mais condição de comandar o São Paulo. E o Luxemburgo eu vou dar 55, mas eu ainda acredito no Luxa.
Ah, Pela então, nota? pera aí. Pera um pouquinho agora. O que foi? Se você dá 55 pro momento dele, qual é que você quer contratar ele? Eu acredito no Lucha, eu acho que o momento dele não é bom. Ele quer bem O momento do Lucha não é bom, mas pode se tornar bom. Você tem que almoçar com ele depois e explicar direito como é que funciona o Não, negócio. ô Anta, o momento dele não é bom, mas ele pode melhorar. Ó, eu quero melhorar meu time. Vou trazer quem tá no mau momento. Pro cara melhorar, Mas o deixa cara eu falar tem um mais negócio pra lastro. você. Não é só o momento que conta, o histórico conta também. De repente, ele não tá num bom momento, e aí você contrata o cara e o cara melhora. Ó, O histórico Ronaldo é outro Fenômeno. quesito, pô. O Ronaldo Fenômeno, quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele Momento. tava bom, num bom momento? Momento agora do Hein? fenômeno. Ele tava num bom momento, o Fenômeno, quando foi contratado pelo fenômeno, Corinthians? né, cara? Ele foi lá e deu a volta por Tem um cima. lugar que chama Momentos, na Vila Leopoldina ali, que é bem interessante. Momentos Club. Sério? Momentos. Momentos Como é que Club. funciona? Momentos Club é o clube. O cara vai lá Da pra luz jogar. vermelha. Você vai lá para ter bons momentos. Sim. Ah, é? No Pax tem que votar aí Vamos no lá. momento. Momento, Dorival Júnior, 75. Ok. Momento, Vanderlei, 49. Tá vendo? Olha como é simples. 75 por coisa, vocês você não é ficam- Eu acho que exagerado. foi importante para o São Paulo atingir a sua meta de 2017. Ô Zupac, Fugir do rebaixamento. o Paulo Eu não Gustavo, boto só na do Hernani. esses dois ficam cornetando minhas notas. Imagina. Das duas gordas aqui, Imagina. E o momento do Fala pra Vanderlei, quem está infelizmente já passou, e me incomoda muito a postura que ele tem, a falta de vontade que ele tem em entender por que o momento é tão ruim. Ó, eu pegaria não meu vejo essa telefone. vontade nele em melhorar. Não, Eu não, posso não, falar mas o que eu faria? eu acho que ele sabe, dentro dele ali, ele conversando com o Fabiano, que é um parceiro que tá sempre assistindo a gente, então, ele falou assim, tá osso pra mim. Eu Ele acho não que faz é... nada. Mas ele cara. quer trabalhar. Mas se o cara falou Ele assim, fica ó, rotando Vanderlei, tudo, ele arrota e- quer ganhar aqui, ó, 400 picanhas pra você vir aqui fazer esse, ó, 2 tapas, 2 toques liberados. Eu falei, eu vou. Falta humildade. Ó o pra que eu ele. faria Ó. se eu sou o Leco. Eu ligaria primeiro pro Cuca. Cuca, e aí? Qual que é a situação? O Cuca vai indicar alguém e não vai. Aí o Cuca... Alfone. aí o Cuca ia falar assim, não quero, porque ele falou que... Ó, eu vou te pagar menos do que eu pago pro Dorival. Liga aí pro Lucha, Vamos. vou ver. Você é o Vamos. Não, eu presidente. preciso... E aí, Liga pro Lucha aí. Luxa, beleza? Aqui quem fala é o Leco, cachorro. Ô, Leleco. Suavidade ou não? Tamo aí, fazendo projeto já. Então, irmãozão, eu quero fazer uma proposta pra você. Você tá bem? Tá tranquilinho? Tá sentado? Sim, tá Então é o certo. seguinte, escuta essa. Ó, Ah. eu pago 4 picanha pro Dorival. Só que o Dorival não vive um bom momento, tá ligado? Tá certo. Tá afim de colocar seu projeto aqui no meu São Paulo? Tem caixa de areia aí? Caixa de areia eu gosto. Ah, a gente arruma. Maricure tem. Também nós O cateado, tem o cateado. Uma coisa maravilhosa. Ah, então eu tô fechando aí com você. Tá fechando? Tá certo. Menos do que eu pago pro Dorival, ok? Só se você levar Gui Palese, que é muito bom também. Então, maravilhoso. É isso, paga menos que pago pro Dorival. Ainda bem que você não é imitador. cara. Não, mas a ideia não é imitar, é só Ah, então fazer você imitou. Não, é só pra fazer uma ligação do Gui, Vocês pô. precisam responder rápido os 2 próximos quesitos, porque vocês gastaram todo o tempo Certo. fazendo essas pataquadas. Vale de lembrar casa, que a cara. gente nem votou na enquete, viu, apresentador? Então vai. Tchau. Enquete é pro público, você não precisa votar em nada, não. Aí, ó. Tática, Dorival e Luxemburgo. É hoje ou na vida? Você não sabe, É né? onde Porque você você não quiser. montou esse negócio. É onde você quiser. É hoje aí, ó. Falou, ó, Ludmilla. Alude. Eu vou. Nossa, trióculos, maravilhosa. Vive uma fase Pouco excepcional. perna, né? Nota. Pra quem? Ludmilla. Pra Ludmilla. Dorival e Luxemburgo. A Ludmilla Dorival e Luxemburgo. Dorival na tática. Eu dou 70. E pro Luxemburgo. Na vida ou hoje? Onde você quiser. Hoje, Hoje? É. Ah, hoje eu dou 65. Tá bom. Guipa. 55 pro Dorival, que tem demonstrado no São Paulo que é treinador de uma tática só. E Luxemburgo pela carreira. Pega o negócio. Luxemburgo pela carreira, que ele já demonstrou que é um cara que tem várias táticas, trabalha com vários modos de jogo. Maricores. Não vive um bom momento, mas trabalha maravilhosamente. Eu gosto do Luxa. Vou dar 75 pro Ah, Luxa. achei que fosse 55 de novo. Zupa. Eu gosto da ideia de jogo do Dorival. Acho que ele, quando ele tem jogadores que se encaixam nesse perfil, ele faz um futebol rápido, pelos lados, agressivo, e eu gosto. Então eu vou dar 75 pro Dorival. E um dos problemas do Vanderlei é justamente a parte tática, que ele não consegue mais desenvolver como ele desenvolvia antes, porque as coisas mudaram e ele acha que só ele tá certo. Então eu vou dar 51 pro Vanderlei. O Dorival não bem. tem esses jogadores de beirada? Zupa? Último quesito. Você vai dar 51 pro Vanderlei? Último quesito. Vestiário. Puta, o Vanderlei... Hoje. Quando você quiser. Eu acho. Um mês de programa ele já está Eu impaciente. acho que tá faltando mulher pro Rodrigo ali, porque ele Não, tá é muito isso, cara. Sabe invocado por quê? ultimamente. É porque não tá? você faz Vestiário. faz a pergunta pra ele, não tem a menor ideia da Ele resposta. tá muito invocado, Ele fica cara. irritado. Vestiário, cara. Hoje,
Quer dizer, de azulejo ou de cimento? Vestiário. Ô, Jack Quem Black. é melhor no vestiário? Você tá bravo? Não deixa, cara. Você tá bravo? Muito estressado, Rodrigo. Não, tá errado isso aí, cara. O Vanderlei foi o rei do vestiário. Ninguém dominou o vestiário como ele. É. Tanto que ele não conseguiu ficar mais tempo no Real Madrid porque ele não tinha na Espanha. Culpa do espanhol dele também, isso aí. Pouco né? também. Mas no exterior não é tão forte o vestiário assim. Hoje em dia ele já não tem mais o vestiário, não fala a linguagem dos caras e tal. Ele fez até um churrasco lá no esporte. Os caras ficam 5 minutos no churrasco, é o tempo de pegar o celular, armar o esquema com o bagaço e já sair. O churrasco com luxo tem que ser igual a caixinha lá aqui do estúdio. Bota o celular na caixinha e vai no verdade. churrasco. Isso sim. Senão não tem Porque churrasco. senão ele fica lá tocando o pandeiro dele sozinho, não tem mais ninguém. Todo mundo já foi. E a nota? Hoje pro Luxemburgo, 60. E pro Dori? Dori tem um problema sério na comissão técnica dele, que tem uma coisa, sabe? Toda vez tem algum problema. Né? Puxa vida, e aí não pode mandar embora porque é da família, né? É. Eu vou dar pro Dori no vestiário 59. É, né? Ah, não tem problema. É hoje ou na história? Aí ele vai dar. Não, brincadeira, lindo. É no mais 90. Brincadeira, lindo. Brincadeira. É hoje, é A Ludmilla falou que é hoje, então é hoje. É hoje. Bom, vestiário. 60 pro Dorival. Que o Dorival, ele tá meio quebrando o vestiário com as declarações que ele vem dando depois dos jogos, falando que não pediu jogador A, que não pediu jogador B, que ele não faz gol dentro de campo. Isso demonstra que ele não tem um bom vestiário. E o Luxemburgo, eu vou dar 65 pelo que ele já fez. Ah, é hoje pro Dorival? E outro Sim. que eu olhei. Sim. Não me importa isso. É a minha Eu só nota, quero a nota. Até porque o Luxemburgo hoje não está trabalhando, Alexandre. Não tem como dar nota pra ele hoje. Essa brincadeira vai cair enquanto vocês não param com esse negócio. É hoje ou foi ontem? É só um quesito, cara. Você que tem que estabelecer a caceta. Eu acho. Não tem que estabelecer o quê? Não, tem que- Tupac, falta você. Ó, é hoje. É hoje. Pro Dorival, Today. eu vou dar 69. Que nota Logo pro gostosa. Dorival, se fosse pelo Luxemburgo, eu até entendi. Aquele nariz você vai se dar mal, hein? O nariz grande entre quatro paredes é um sucesso. E pro Vanderlei, 65. 69 e 65. Então, enquanto os nossos computadores processam o resultado... bagunça. Quantos cogumelos por hoje? Não, vocês preferem que a gente coloque agora vestiário hoje? Histórico só pode ser ontem. Agora, olha que pode ser engraçado. hoje. Se a gente tivesse feito essa avaliação do Dorival quando ele assumiu o São Paulo, pela expectativa que todo mundo tinha em cima dele, Sim. a avaliação ia ser muito superior. Sim, sim. De vestiário, de tudo. Não, sabe por que você tem que estabelecer? Porque é o seguinte, você pega um jumento que nem esse... Eu quero animal. botar do jeito que eu Ele quiser. faz o seguinte, Ah. Dorival, hoje o Dorival tem um conceito ruim. O Luxemburgo, vou pela história. Mas é que ele não tá trabalhando hoje, inseto. Ele tá trabalhando hoje? Não, mas você pega a referência do último trabalho dele. Não. Se ele tinha o vestiário ou não. Tanto que o cara derrubou ele. Não, mas eu na minha conta eu faço uma média, entendeu? Eu faço uma média do hoje e da história. E aí eu chego numa votação. Se a turma do Gui Ó, Palese... empatou. Olha o que vocês fizeram. 67 a 67. Ó, se vamos supor que a turma do Gui, do Liminha lá com o Van Diesel e tal, ganhe e vem o Luxemburgo. Primeira coisa que ele vai falar, Diego Souza não. Primeira coisa que... Ué, você vai votar, eu ó. erro? Parabéns. Se acontecer isso, torcedor de São Paulo tem que levar o Diego Souza no aeroporto embora. Aí o dinheiro que o São Paulo deu pra contratar o Diego Souza, ele faz o quê? Mas o Diego Souza é ruim, não tá jogando. Ele tá falando olhando pra cima ainda. Vai Não tá rasgar o dinheiro. jogando. Mas aí você desiste. Assim, um mês, não jogou, manda embora. Ué, mas hoje o São Paulo Vamos ver joga com o 10 em vamos campo ver com o o Diego que o Souza. Calem-se, vamos ver o que o não dá. Cueva Tá muito falou do irritado. Diego Souza. Vai. Pistola. ¿Você acha que jugó mal para você? Ele vem jogando muito bem para mim, para o grupo também. Simplesmente son momentos. Creo que Diego está haciendo una función que de repente no es la de él, mas lo está haciendo bien, ¿no? Acho que todo el mundo está se ayudando. Este juego creo que la responsabilidad mayor es mía por errar el penalti en el último minuto, ¿no? Rapaz, até o Cueva tá Ele entregou a cornetando paçoca no o meio campo também, né? posicionamento do Diego Souza. Se o Cueva, que não é treinador, tá vendo isso, se nós que não somos treinadores estamos vendo isso, o Dorival ele tem que mudar, cara. Mas aí você O Diego pode jogar no Souza intervalo, não né? dá pra jogar de 9. Não dá pra jogar hoje, o Diego Não dá Souza pra não jogar dá de pra nada. jogar em lugar nenhum. De nada. Até porque Não o é a esquema. posição. Então, até porque o esquema do São Paulo não cabe Diego Souza jogando numa beirada e Nenê jogando na outra. Mas o Diego Souza não tem jogado em lugar Não, nenhum. Ele Só não, que tem, se você- ele não tem condição que ir pro física, não banco. tem disposição
não tem dinâmica. Então, como é que ele tá brigando por vaga na Copa do Mundo? Não, isso aí é uma mentira. Sabe o que ele tá Eu falei assim que era uma aparecendo? O mentira, Diego isso. Souza hoje, fala com todo... Eu sei que ele vai ficar bravo um pouco, mas eu vou falar por mais de mim. Esse ali responde já caiu, você sabe, né? Esse aí não vai ter mais. Mas o que acontece? O Lucha Ele parece... também caiu já. O Lucha tava pronto, o Lucha. E ele né? adora o Lucha. Não, eu adoro mesmo. E Eu o Fabiano, sei, eu então, também. eu amo. Sabe esses jogos aí de beneficente, de fim de ano, que a gente vai pra beber? Aquele que você vai Sei. rir. Aqueles que a camisa fica meio apertada em você? Pouquinho. Eu já. Aí eu vou sempre, os caras pegam o gordo, pode ser qualquer um, meu, pode ter o que for. O gordo vai pra zaga. E eu fico lá na zaga, conversando com Parado, um, conversando né? com o outro, parado. O Diego Souza tá assim. Ele tá parado. Não dá, filho. No primeiro tempo ele tentou se movimentar, mas aí a parte técnica também dele jogou contra ele. Agora, ele parado assim, se de 9, Nossa, no ele meio já não campo. consegue, você imagina ele parado no meio campo. Então, mas assim... Então você tem que pôr no banco, recondiciona o cara e bota o 3 pra jogar. Aí entra o trabalho do técnico. Porque é o seguinte, você tem o Nenê e você tem o Diego Souza. Você acha que esses dois jogadores têm talento e que devem jogar? Muda o esquema. Joga no 4-4-2. Joga com o Diego Souza numa beirada e com o Nenê fazendo meio campo. Ele tá jogando com o Diego Souza fazendo 9, com o Nenê numa ponta e com o Cueva na outra. Esse esquema que o São Paulo joga... Guilherme numa ponta, Nenê na outra. E o Cueva armando. Esse esquema que o São Paulo joga, São Paulo precisa de 2 jogadores de beirada com velocidade. Isso eu concordo. E um 9 que sabe fazer o pivô. O Corinthians jogava nesse esquema em 2017. Jogava com 2 jogadores rápidos na beirada, que era ora o Cleison, ora o Romero. Sim. E jogava com o jogo que fazia a função do 9 perfeitamente, porque ele é o 9. Por isso que ele pediu o Gabigol, deram o Diego Souza. Ele pediu o Gustavo Scarpa, deram o Nenê. A culpa não é do Dorival, gente. Não, mas o Dorival tem que mudar o esquema. Ele tem que trabalhar com o que ele tem, ou não? Um telespectador escreveu ali, eu perdi o nome dele agora, acho que era Heraldo. E se o São Paulo contratar o Luxemburgo com o Diego Souza no plantel? Então, aí vai dar isso aqui, ó. O que vai dar vai ser isso aqui, ó. Não Ali, ó. Não vai. Heraldo, como fica a relação do Fica grupo assim, se o exatamente Luxemburgo for pro São Paulo e treinar o Diego Souza novamente? Eu não sei se você estava vendo o SPTV agora. Acabou de falar Acabei de falar isso, que isso não vai acontecer. Ou pelo Luxemburgo ou pelo Diego Souza, eles não vão trabalhar juntos. Isso aí você pode escrever. E pode ser também um obstáculo para o Vanderlei. Porque, diferente do que falou o Massaranguipa aí, é o seguinte, São Paulo, quanto que o São Paulo pagou no Diego Souza? Vai pegar esse dinheiro e vai fazer assim, ó. 10 milhões, acho, não lembro. Pagou caro. Vai pegar o dinheiro e vai fazer assim, ó. Sim. Vai rasgar. O São Paulo tem hoje no comando executivo do seu futebol o Raí e o Ricardo Rocha. E a ideia de você ter caras com esse perfil é você trazer um outro tipo de mentalidade para o departamento de futebol. Se for para ficar rifando o técnico a cada 4, 5 meses, igual todo mundo faz, deixava o Pinote lá. Mas eles deram a subida, né? Deixava o Pinote lá. Mas, Zupac, o torcedor São Paulino vai esperar até quando? O São Paulo precisa de uma melhora para agora. Mas o São Paulo, esse mesmo torcedor que está incomodado com os 9 anos aí, São Paulo só com uma Copa Sul-Americana, ele cansou de ver os técnicos serem trocados, a expectativa acontecer e nada mudar, Sim, porque o problema não está na troca de técnico. Mas esse time São Paulo é uma máquina de moer técnico. Mas esse time especificamente de 2018, dá para jogar melhor, cara. Dá para jogar melhor. Eu tenho dúvida. Eu concordo tem jogadores que não é bons. trocando o Dorival que você vai resolver o problema. Só que o Dorival teve tempo para trabalhar e não conseguiu fazer o time. Com esse time não. Com esse time ele não teve. Eu quero um mundo do futebol recheado de Diego Souza, de Nenê, de Ronaldinho Gaúcho. Eu quero o mundo recheado desses caras. Infelizmente não é assim que funciona. O Romero foi o atacante do Corinthians campeão brasileiro. Outro dia o Márcio Araújo era titular do Flamengo. O reforço do Grêmio é brocador, pô. Os cara correm, fazer o quê? O ceifador é o centroavante do Flamengo. Sim. Hoje em dia tem que correr, infelizmente. O Gaúcho parou de jogar, um dos motivos é que tinha que correr. Falei, Gaúcho, você pode pelo menos ir até ali um pouquinho? Não vou. São Paulo... Não vou. E o cara é um gênio. Sim. Infelizmente, se não correr, não vai jogar. O Fernandinho no Grêmio jogou muito porque corre. O São Paulo para mim, ele teve 2 testes em 2018. E nesses 2 testes ficaram claro que São Paulo é um time mal estruturado em campo. Primeiro jogo contra o Corinthians. Foi um time organizado, que é o Corinthians, contra um time bagunçado. O Corinthians teve facilidade para fazer gol contra o São Paulo. E o São Paulo ficou com posse de bola e não conseguia criar. Não conseguia ser feroz para cima do Corinthians, não conseguia chegar de forma efetiva no gol do Corinthians. Aí depois pegou o Santos. Primeiro tempo muito bom. Chegou no segundo tempo, tomou um gol do Santos, se apavorou. E o técnico tem que mudar isso. Os jogadores estão apavorados em campo, o técnico tem que sentir isso e tem que passar confiança para os jogadores. O Dorival vai cair. Só que o Dorival não consegue fazer isso. O Dorival vai cair. E não vai ser nem pela pressão da torcida. Para mim é significativo o que disse o Cueva ali.
Não sei se vocês se lembram quando o Cueva até chamou a responsa ontem, né? Perdeu o pênalti, culpa Não, foi minha entregou, e tal, entregou uma paçoca também no gol. No primeiro, E aí o que acontece? Não sei se vocês se lembram quando foram perguntar pro Neymar a respeito da opção da escalação de deixar o Thiago Silva Ele fora e saiu tal. pela tangente. Ele não, em nenhum momento ele pensou em proteger o treinador. Falou, aí é com o treinador, né? Tem que falar. Aí não sei, o treinador. Dia seguinte tá a foto, ele e o Thiago Silva aqui ó, na banheira, depois de braço dado, não sei o que, falou, tá dando recado. O Cueva, ele poderia ter. Não, pô, ali o esquema a gente tá se acertando, vamos treinar mais. Não, ele não pensou meia vez. Então o Dorival vai cair. Dorival, você vai cair. Eu nem concordo com isso, mas você vai cair. Só que é o seguinte, já que você está na marca do pênalti, quem vai bater é o Zico, quem vai defender é o Juca Baleia. Você faz o seguinte, você põe o teu nariz na mesa. Ó, aqui, ó, quero um time de velocidade, vou encostar esse aqui que ganha 400, vou encostar esse que ganha 350 e vou fazer o meu time. Sim. E aí vocês podem me cobrar. Ele tem que fazer isso. Claro. Ele tem que fazer isso, porque a gente está falando aqui que com esses jogadores juntos, que são bons jogadores, não dá para jogar. Ele deve estar vendo isso. Sim. Só que ele dá para, pô, mas os caras vieram, vou fazer aqui, vou tentar. Não dá. Sim. Então ele tem a obrigação de fazer um time leve, um time com a cara, com o perfil dele, porque daí esse time E tirar o zagueiro. Já que ele tinha, tá Resultado da enquete na tela. Sacanagem com a gente. Põe aí, Renatinho. De placa sim, de placa não. O Dorival Júnior deve seguir no comando de São Paulo. Ó, tá praticamente empatado. Sim, 49% E a torcida- e não 51%. E é natural que a torcida queira que a troca de técnico, mas isso pro momento do São Paulo, tá provado, ano após ano, que é paliativo. Intervalo. Na época do Rogério Não, tá igual. agora Bem não. rapidinho, bem rapidinho. Voando. Isso que o Ale falou é verdade. O Dorival ele tem que ter personalidade, só que ele não tem demonstrado essa personalidade. Ele não tira Diego Souza. Tirou no intervalo Tirou no ontem. intervalo ontem, mas no jogo contra o Corinthians demorou, tirou o Brenner antes de tirar o Diego Souza. Eu sinto que o Dorival tem escalado por nome. Isso não pode acontecer. Estamos falando de São Paulo. pô. Ó, no próximo bloco a gente vai querer saber qual é o maior clássico do país. Lembrando que tem Corinthians e Palmeiras no final de semana e o Lucas Lima disse que esse é o maior clássico de São Paulo. A minha resposta... Já deu uma vai alfinetada ser- no vai ser Santos. polêmica aqui. hein? Vamos falar de aguardem. Vasco, vamos falar de Grêmio. Você vai ver um trechinho do Ale Responde que tem que mudar de nome, não é isso? Sim, eu acho, cara. Então, Não responde nada? tudo isso aí depois do intervalo no próximo bloco do De Placa. Rapaz! No barco Xaropinho, o que você acha? Da hora? A tua irmã. So good, so good, Praga de Rio. Ah, Que dia moleque! que tem show lá do Soundtrack? Amanhã tem show do Soundtrack. Que Aonde? hora? Fala aí. No Bourbon Street Music Pô, Club. mas isso só toca lá, mano. Em Moema, principal casa de São Paulo. É o Mas único são lugar que surdos cabe lá, a banda. Você não vai Desculpa tocar aí. na festa Que hora do que é Guipa? o- Na Aniversário festa do do Guipa é só dia 20. Não, é sábado, dia 24, show do Arte Popular e do Sound Treffers. Ele já. deixou Sound de quê? Sound Alfers? Sound Treffers. Espera um pouquinho. Que hora que vai começar o barulho lá? Meia-noite 15. Puta vida, meu. Tá dormindo. Chama cara. quem? O Danilo Gentili, o Fábio Pochá, o Amaury Júnior. Não, mas você quer o quê? Matinê? Claro, pro pessoal mais da antiga, né? Ó, o Loeble não sai daqui pra balada 1h da manhã, Não, depois não, do trabalho Solteiro, né? Tá solteiro, tá atirando pra todo Tá lado. quebrando, hein, bicho? Falou que tá pegando o mundo, Então, velho. Micareta da melhor idade. Ele É vai, mesmo? vai na balada o seguinte, que se É a o mulher... baile do desmanche? É, se a mulher não sorrir pra ele é porque ela tá sem perereca, que ela tira. Peraí, eu nunca vi uma mulher sem a perereca. Às vezes você pega... Não, isso eu não tenho. Às vezes, Isso eu não tenho. às vezes a mulher chega no... Não pode mostrar muito a mão e o pescoço, mas às vezes ela chega no bar pra se dar... Por que não pode mostrar Pô, pra não pode. Entrega tudo, né, mano? Às vezes ela chega lá no cara e fala assim, dá 2 copos, um de uísque e outro de água, ó. Põe a perereca assim, ó. Toma. Isso é pra Perereca no Aquele copo cheiro d'água. de laftalina que vem, Não cara. dá, né? Nossa, mãe. Senhora. Mas eu vou. Obrigado, Tereza. Lucas Lima falando do clássico do final de semana, põe na tela. Eu concordo sim, creio que sempre foi. Claro que na época que eu estava no Santos, a rivalidade de Santos e Palmeiras aumentou bastante, mas eu sempre vi Palmeiras e Corinthians como um dos principais clássicos, acho que do Brasil e do estado de São Paulo, sem dúvidas. Enquete na tela. Boa. Pra gente já emendar a resenha. De placa sim ou de placa não. Corinthians e Palmeiras
é o maior clássico de São Paulo, você também com a hashtag de placa, você pode dizer qual é o maior clássico do Brasil, por exemplo. Se você acha que é esse, vota nesse. De placa sim, de placa não. Agora, a gente quer saber se Corinthians e Palmeiras do PAC é o maior clássico de São Paulo. Sim, Corinthians e Palmeiras é o maior clássico de São Paulo. A gente tem, em alguns períodos, uma rivalidade maior entre Corinthians e São Paulo. A gente já teve Palmeiras e São Paulo em algumas Libertadores seguidas se pegando, Palmeiras e Santos recentemente. É que isso vai trocando ao longo do tempo, né, a rivalidade. Mas isso é uma coisa do tempo. Agora, se você pegar de maneira mais neutra, Corinthians e Palmeiras é o grande clássico de São Paulo. Hoje ou da história? E do país, a maior rivalidade do país chama-se Guarani versus Ponte Preta. Não tem rivalidade maior do Brasil. O maior derby tem duas. Guarani e Ponte. O derby de verdade é Guarani e Ponte. Não é Atlético Cruzeiro, não é Grenal. Não tem rivalidade maior que Guarani e Ponte. Eu nunca vi um torcedor... Não é Remy e Paysandu. Eu ia falar odiar, que não é uma época boa pra gente falar muito de ódio, mas eu nunca vi torcedores Dá pra cortar o não se microfone, gostarem não? tanto quanto o Guarani e Ponte. Tão intolerantes. É um negócio diferente. A gente não tá acostumado com isso aqui em São Paulo. Dá a multa, 3 minutos Então, você falar. peraí, de placa sim. De placa sim. Guipa, de placa sim ou não pra essa pergunta aí? Bom, pra mim, Corinthians e Palmeiras, maior clássico de São Paulo, maior clássico do Brasil Não. e o segundo maior clássico do mundo. Agora ele abusou Só muito. perde pra Fenerbahçe e Galatasaray. Você chegou aí, lá? Cara, é um absurdo. Eu tenho muita vontade de ir no estádio. Moleque. Tem um Fener e Galatasaray do estádio. Isso é Mano, negócio de você não maluco. tá entendendo, é um absurdo, filho. Isso que é de Fica maluco. uma faixa assim de policial no meio da avenida, e aí de um lado fica Galatasaray, do lado Fenerbahçe. Só que assim, a cidade para, malandro. Que dentro do estádio é uma festa absurda. O negócio é também. surreal. Eu E ouvi assim, falar ó, também. por exemplo, o bairro de Gala, que é onde tem o estádio do Galatasaray, todas as cores amarelas e azuis de loja, de parede, do raio que o parta, não existe. Some. Não existe. Some. E aí, do outro lado, onde tem a cidade que fica o Fenerbahçe, o próprio McDonald's, lanchonete, não é da cor do Galatasaray, que o McDonald's é vermelho cores e do laranja. rival, Eles usam azul e amarelo no McDonald's. É um negócio absurdo. Eu tenho um cara. amigo que torce pro Galatasaray. Muito. Ele não fala o nome do rival. É absurdo. Não fala o nome. É absurdo. É uma loucura. E aí você chega lá, você fala que você é brasileiro, né? Aí todo mundo gosta do futebol brasileiro e tal. E é impressionante. Você fala que é brasileiro, o torcedor do Galatasaray, você não precisa nem falar que ele é torcedor do Galatasaray, porque ele já fala, Felipe Melo! E aí você, você tá trocando ideia com outro cara e fala, sou brasileiro e tal. Alex de Souza, mas impressionante. Aí você já sabe o time. Aí você já sabe o time que os caras torcem. É incrível, velho. Alex é É louco. inacreditável, cara. Eu gostei eu tô feliz com... De placa sim. Te paga assim. Eu tô feliz com o meu grupo de profissionais, né? É aqui ou fora? Não, bem aqui. Aqui. Fora, realmente, eu vou te contar. Tá ruim ali. Nossa É mesmo, senhora, pelo amor de Deus. É mesmo? Era o Pôncio Pilatos, o Judas Iscariontes, a minha turma era boa, viu? Mas deixa pra lá isso Não, aí. tá falando de outra turma. Ah, qual? É. A turma do... Qual? Mas eu tô Turma do funil. Por quê? A turma do pagode. A turma do Lambi Lambi. Ó, sabe Daniel que não, Zulay, Vila? ó, algodão doce pra você. Deixa eu falar. Vai. Porque eu entendi muito bem o Já da recado sua do época, Zupac. Eu acho que a maior rivalidade do Brasil, ela é onde você tem polarizado só com duas equipes. E aí você vai para Atlético e Cruzeiro. Para mim, Grêmio e Inter é uma rivalidade monstruosa. Pô, Bahia e Vitória. Eu acho que quando tem dois mais fortes, eu acho que a rivalidade é maior. Hebraica e São Francisco. Não, Hebraica e São Francisco. Hebraica São e Pinheiros, né? São Francisco e Direito USP, daí seria. Entendi. GV e FEA USP. Entendi. Aí o bicho pega. Aí o que acontece? Eu entendi isso aqui. E essa rivalidade que ele lembrou é muito boa também. Eu tenho algumas mais, falando mais em mundo. Mas tem essa aí que você precisa responder Essa primeiro. aí- Você acha que é maior de São Paulo? Eu acho que é. Corinthians e Palmeiras. Mas eu acho que também, Tem até um historicamente... filme, Romeu e Julieta, né? Muito Sobre bom. a Casamento de Romeu e Julieta. Casamento Muito de Romeu e bom. Julieta. Historicamente. Mas tem isso aí que quando um time está muito vencedor, aí o foco fica mais nesse time, todo mundo quer ganhar desse time. O São Paulo passou por isso, o Corinthians passa nesse momento. É que agora o Corinthians e Palmeiras acho que são os times que estão mais fortes também, mas historicamente eu acho que sim. Vamos ver. Eu acho o Corinthians o maior inimigo de todos de São Paulo. é verdade. Você pergunta pro torcedor de São Paulo qual que é seu rival? Corinthians. Sim. Torcedor do Santos, Corinthians. A grande maioria responde Corinthians. Mas é tipo Corinthians no é o Rio. time mais odiado aqui em São Paulo. É. Assim como o Flamengo Assim como o também Flamengo no no Rio Rio. de Janeiro. Vamos ver a Fui bem nessa, participação Lê? Muito do- bem, você tá Obrigado, voando. tô bem legal. Eu não liga pra esse negócio que saem as notícias da fofoca. Outro dia saiu uma outra foto também, mas Aquela eu que você me mandou.
Vamos ver a... Vocês ficam falando da minha vida pessoal, é isso? Mentira. Nossa, que difícil, cara. Vamos ver a participação do amigo internauta, olha aí. O Juan Simeão, historicamente, Fla-Flu. Nelson Rodrigues ajudou muito e tal. Rivalidade, Inter e Grêmio. Fla-Flu não é o maior clássico do Rio, né? Nem no Rio, Fla-Flu atualmente, ó, quando eu era criança pequena lá, já era Flamengo e Vasco, Flamengo, já não Mas era é, mais Fla-Flu. Mas é. Flamengo e Entendeu? Vasco. Foi o Flamengo e Botafogo durante um tempo. Sim. Flamengo e Botafogo andava se engalfinhando aí 10 anos atrás. Vão pra Campinas ver o tamanho da bomba que é lá. Não, Ali- é puxado, mas não dá, né? E olha que faz 4 anos que eles não se enfrentam. Guarani e Ponte. E vai ser agora, né? Brasileirão. Série B Posso dar da uma hora. informaçãozinha aqui? Deve. Espaço? Deve. O Corinthians está para concluir uma troca por empréstimo de 1 ano. Vem para o Corinthians o lateral esquerdo Sid Clay, do Atlético Paranaense, que é reserva hoje do Furacão. O Carleto é o titular do Fernando Diniz. Vai para Curitiba o Camacho, volante que o Diniz adora, foi vice-campeão paulista com ele no Audax, o auge do futebol do Camacho. Isso deve ser acertado nas próximas horas. Sid Clay no Corinthians, Camacho no Atlético Paranaense, 1 ano de empréstimo. Ainda há uma chance de o Corinthians enviar um garoto da base para o Atlético Paranaense. Então, o Corinthians que contratou o Capixaba tem algumas dúvidas. O reserva, que é o Guilherme Romão, está sentindo a pressão, o Carille falou abertamente, não vai jogar por enquanto, que está sentindo a pressão de jogar no Corinthians, no profissional. Então o Sid Clay do Atlético Paranaense vem para ser titular do Corinthians. Michael então não vai sair, né? O Não. Michael fica por um período. O Corinthians rejeitou a essa é a proposta. ideia. O Corinthians rejeitou a proposta que Pode o acontecer, Shakhtar mas vai fez. dar uma esfriada a questão do Shakhtar. Agora, Porque com a saída do Camacho, acho que fica evidente que o Michael vai ficar. E o René agradou, né? Também. O René agora é joga, muito né? louco, né? O Camacho até ontem era titular do Corinthians, agora vai ser envolvido numa troca. É muito E louco. o Fernando isso daí. Diniz mandou um abraço para todos aqui via Grande, SMS, porque grande ele cara. não usa o WhatsApp. Maravilhoso. 5-4 ontem, É um cara, o dos caras que jogo. eu mais torço para dar certo no Jogaço. futebol. Eu acho que ele tem muito bem a fazer o futebol. Muito bem. Jogou muito bem contigo, mesmo. né? Jogou. Futsal. E o Ricardinho do vôlei, levantador. Parceiro, também. Mandou um abraço pra craque. todo mundo. É o aí. único cara do vôlei que eu gosto. E hoje em esse é dia. craque, hein? Momento Maguila à parte, você ia falar o quê? Eu ia falar o seguinte, cara, que o Sid Clay, ele é melhor do que o Capixaba e melhor do que o Guilherme Romão, mas eu acho que o torcedor do Corinthians fica com uma pulguinha atrás da orelha porque hoje ele é reserva do Atlético Paranaense e fica com uma certa tristeza porque tinha opção melhor no mercado, né? Eu acho que o Corinthians tinha que focar demais no Zeca. Mas o Zeca não o pode. Zeca era o nome certo. O Zeca tá com a não tá- justiça. pode jogar. Então, mas aí faz uma negociação envolvendo o jogador. O Santos já deixou claro que gostaria de negociar o Zeca. Acho difícil. Tipo o Marquinhos Gabriel. Exato, o Santos falou, ó, não tem mais clima. Estamos na justiça, mas a gente abre negociação. Por que você acha que Faz ninguém uma fechou com o Zeca até negociação. agora? Pois é. Porque tá enrolado, Não, mas cara. o que ele diz é o seguinte, é ir no Santos Exato. e negociar com o Mas será Santos. que nenhum nenhum clube fez isso O Santos até e o agora? Zeca estão rachados. Se Fazer ninguém o fez que- até agora, fazer por o algum que motivo. Agora tá ruim pra todo mundo, Então, né? Fazer o que o São Paulo fez quando começou a negociação com o Scarpa. O São Paulo foi o único time que não foi pra cima do Scarpa, foi pra cima do Fluminense. E a negociação estava bem adiantada, que o Palmeiras conseguiu, através da justiça, eliminar e ele acabou indo pro Palmeiras. Mas tinha que fazer isso, o Corinthians tinha que fazer isso com o Zeca. Ir pra cima do Santos, ó. Não tem mais ambiente? Vamos tirar da justiça isso aqui, vamos negociar a gente? Eu mando o Marquinhos Gabriel, Camacho, mando todo mundo. E vem o Zeca. O Zeca é mais jogador que o Sid Clay. E o Zeca falou na entrevista que ele deu também que o Corinthians não é um dos planos dele pra jogar. Ele falou isso? Eu dei a entender. Aí não Então, dá, né? Aí, que belo discurso. Se o foi bem Zeca, pra se o caramba. Zeca tá parado até agora, se ninguém faz acordo com o Santos, é porque tá realmente enrolado. Mas não dá pro ia jogador deixar falar dando isso, hein? sopa É um que baita nem acho lateral, que né? foi o Gilberto que falou que ele era um bando de mais um louco. bando de louco, né? Aí ninguém mais Acho contratou. que o Sid Clay, não acho que é uma certeza, né? Mas eu acho que, como não tem lateral esquerdo bons voando pra contratar, eu acho que é uma aposta. Esse Carleto aí, que é o razoável. titular do Atlético, Fernando Diniz é malandro, é bom esse Carleto. Bate falta, apoia bem, eu gosto do Carleto. Não Você jogou não bem? gosta de ninguém, você tá muito Carleto- rancoroso, cara. Revelado pelo Santos. No São Paulo não jogou. No Fluminense não jogou. No Botafogo joga parado. Você tá cara. muito amargo. É por causa que você tá casado, é isso? tem mais uma Você parte- odeia a sua esposa? Não, o casamento melhorou minha vida. Não, Mudou minha vida. A participação do internauta também vai melhorar a nossa vida aqui neste O cara programa. odeia a mulher dele, velho. Naruto Wayne. De placa sim e só de placa. Sou palmeirense e se tem algum maior no Brasil é só o Grenal. É. Se for. Atlético e Cruzeiro entra nesse bolo aí também, cara. É também grande. Eu não Entra sei nesse bolo aí. se lá o pessoal lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, esses caras são mais ferozes, assim, né? Sim. Tem Parece. repórter que não pode, tem que pensar no figurino se você vai trabalhar no não, Beira-Rio, mas você não tem pode ir de Corinthians- azul e Corinthians e vice-versa. Palmeiras também. Eu tenho história, mas eu fui fazer pela rádio um jogo do Corinthians, do São Paulo. São Paulo e Curitiba, no Couto Pereira. Tava eu e um outro companheiro. Eu pela Rádio Globo, o outro companheiro pela Rádio CBN. A Rádio CBN usa
usava uniforme vermelho. Vermelho, né? Aí o outro repórter que estava comigo no jogo, chegamos no Couto Pereira super cedo. O repórter de rádio geralmente chega cedo no estádio. Aí a gente subiu pro gramado para ficar já lá esperando os times chegar. Então, só tinha gente no campo. E portões abertos com alguns torcedores. E o rapaz não pensou e veio com aquele baita frio inverno em Curitiba, 5 graus, 10 graus, com um casacão vermelho da rádio. No campo do Coxa, rivalidade Curitiba-Atlético Paranaense. Rapaz... E nem é só vermelho, Atlético Paranaense, é vermelho e preto. Juntaram ali uns 50 poucos que tinha no estádio e começaram a gritar, vermelho não, ser... que rima com não, ser reticência. Vermelho não, bobão! Que rima... Vermelho... Ser reticências. Até o cara tirar o casaco. Ele tirou o casaco sem blusa o jogo? Alguém deu um outro casaco. Ó, você sabe que eu joguei futsal no adulto, joguei no Palmeiras, no Santos e no São Paulo. Eu joguei no Corinthians, não tive essa felicidade. E aí o que acontece? Durante muito tempo na minha vida eu só usava, mesmo parado de jogar, já tinha parado faz tempo, usava no rachão ali para dar um trote ladrão. Eu usava as roupas que eu tinha da época que eu não ia comprar roupa para correr. Roupa pra pelada. Que nem essa anta aqui, que faz o guarda-roupa para ir lá treinar. Não, ele tem uniforme para treinar. Isso, roupa... Sou bodybuilder. A impressão que eu tenho é que todo mundo que vai nessa academia boa não precisa ir. Ele vai de calça jeans. Não, vai todo arrumado. Não, ele vai de Elegoar. Ô, Lindo, deixa eu falar um negócio pra você. Não é porque você é gordo que você tem que ter inveja nas pessoas que treinam. Deixa eu falar pra você. Você tá aí meio invejosão. Aí o que acontece? Levantamento de copo. Aí eu tinha uma transmissão de futsal lá no Corinthians. E eu fui dar o meu trote ladrão na academia, tomei um banho, não sei o que, pum. Parei o carro lá dentro do Parque São Jorge. Pum, parei ali e fui fazer o jogo. Beleza, foi o jogo do Corinthians, fiz o jogo, depois fiquei tomando uma ali com os caras. A hora que eu fui sair, os quatro pneus furados. Tá bem, cara. Aí eu fui olhar, falei, o que tá acontecendo? Eu olhei, a mala que eu fui na academia era a mala do futsal do São Paulo. Nossa, mas aí também você foi muito juvenil. Eu deixei no banco assim, ó. Nossa. Os 4. Você foi muito juvenil, né? Deu azar. Já era uma pedrinha que foram os 4. Mais uma participação aí da galera que tá assistindo ao programa e interagindo com o de placa. Você tá vendo aí a hashtag de placas? Tem Van Kleiser. Pode ter certeza que é Vasco do Flamengo. Abraço, ótimo programa de vocês. Ó, a gente tem que ressaltar a importância do clássico Bavi também, que é gigante. Também. O saudável. Gigante. Né? Quando os caras não se batem. Fortaleza e Ceará imenso. muito grande. Remo e Paysandu. Remo e Paysandu. Remo e Paysandu é um dos maiores clássicos do Brasil. É outro clássico que eu gostaria de ver no estádio. Assim. Dá pra fazer viagens legais pensando em assistir. Você tá cavando alguma coisa ou agora, Copa Arsenal Verde, e Tottenham se é a um final baita for clássico. repar, me chama que eu vou, hein? Quem? Tottenham e Arsenal. 2 gigantes adormecidos. É verdade. O Tottenham é gigante do Mercy. É gigante adormecido. inglês. Ganhou o quê? Mas você viu, você que vai lá, Ganhou o quê, velho? você viu esse clássico, não? Porque a impressão que eu tenho é que a torcida fica mais espectadora. Olha, uma vez ali. eu tava gravando aquele livro de Londres que eu lancei, virou uma série de TV. Eu tava gravando na porta do estádio do Arsenal, do Emirates. Passou um grupo com 3, 4 caras e ficaram xingando a gravação enquanto eu não parasse. Aí a gente parou e falou, o que vocês estão xingando? Não, vocês têm que gravar lá em White Hart Lane também, não é só aqui não. Porque o time grande de Londres não é Arsenal, não é Tottenham. Os caras me deram presta atenção na porta do Emirates, mandando eu ir para outro estádio. Eu nem estava de vermelho, nem com nada que identificasse o Arsenal. Eu estava só usando o estádio de background. Qual clássico é maior, Corinthians e Palmeiras ou Boca e River? Pra mim, Corinthians e Palmeiras. Pra mim, Corinthians e Palmeiras. Há quem diga que o clássico mais quente da Argentina não é nem Boca e River, é Racing e Independiente. Sim. Né? Que é quentíssimo. Meu parceiro argentino falou isso mesmo. É grande. Falou que o negócio é Olympiacos pesado. e Panathinaikos é pesado também. Você é louco. Também. Mas nada supera o velho e bom camisa contra sem camisa, né? Esse aí... O que Fazenda e Big Brother é um clássico ou não? Não chega a ser, porque são perfis diferentes. Entendi. A gente, por exemplo, vai pra fazenda. Sim. Mas o casado contra solteiro também é muito elegante. Mônica Matos versus... Rua de baixo contra a rua de cima não tem mais praticamente, né? Não tem mais. Não, Você nem jogou. Agora hoje. é condomínio de baixo contra condomínio de cima no aí. FIFA. No FIFA. Arrancava tampão do dedão jogando Jogo dos descalço. pelados, você já jogou? Já, Time uma de coisa meia maravilhosa. contra time sem meia. Coisa maravilhosa. Você jogou esse? Cara, isso aí no fim do ano sempre rola um pouco alcoolizado. E você só vê badalo, né, na verdade. É badalada pra cá, E você badalada... acha legal isso? Você sabe que nesse jogo dos pelados, o que acontece é uma coisa que todo mundo já usa no futebol profissional, jogar por uma bola. Lá joga Achei por... que fosse aquele lance do Rodrigo, o zagueiro. Não, O jogo isso aí dos não- pelados deve ser mais Não, fácil. Mas sempre joga por uma, vou jogar por uma bola. Lá a gente joga por duas. Na proteção, exatamente. Tem um clássico também da Tijuca, onde eu nasci,
que é futebol contra o tênis. Como eu era craque nas duas modalidades, eu jogava um tempo em cada time. Por que ele fala tanta bobagem Um assim, tempo meu Deus do pela céu? galera do futebol e um tempo pela galera do tênis. Eu tenho fotos pra... Você vai passar no crédito ou no débito essa A vergonha? É. Eu vou trazer fotos pra provar isso. Vale a refeição. Né? Renatinho já tem algumas fotos no WhatsApp dele, entendeu? De quando eu era da base. Pegando uma virilha aí, né, ô safada? Aliás, o Renatinho sumiu, cara. Parou de falar? Ele desistiu de... Largou. Largou. Outra ele vez, voltou aqui. outra vez, se você colocar o ponto... Ele assim, voltou. melhor. Resultado da enquete. Põe Vamos na lá. tela aí. Ó o Pablo comentando. Corinthians e Palmeiras é o maior clássico de São Paulo. De placa sim, 81%. De placa não, só 19%. Mas eu acho que do Brasil não. Pelo que o Ale falou. É diferente. Claro que a cidade não tem culpa de ter 4 grandes. Só que cidade que tem 2 grandes e cidade que tem 4 grandes, me ajuda a te ajudar. É diferente mesmo. Olha só. Puta vida, olha quem tá ali. Quem Tá sem clima em casa. vem cá, programa vem cá. programa do Não cara, faz às assim, 4 vem da aqui. tarde, ele já tá aqui. Vem aqui, animal. Casou, né? Não, daí, tem problema. ué. Vem só dar um grito aqui. Casou, né? A camisa não é nada com essa cara que você tem, pô. Não, Vem. gente. Olha que visita aqui. Me ajuda a te ajudar. E aí? E aí? Tá sem ambiente, Vai vir lindo? outro dia? Não, tô desde ontem à noite Tudo aqui, você não descabelado. sabe. Ei, dormiu aqui? Acordado. Outra coisa, quando você acordar... Tira a mão do mamilo, você também. Delícia. Agora todo mundo... Ó, quando você acordar, Lê, em vez de você ligar pra ver o Grêmio, você tem que ligar pra ver o mais 90 rodada. Toma. Sim, claro. É que não tinha Já acabado tomou, o jogo. Aí. Ah, tá. E deixa eu falar uma coisa, é verdade, eu vejo muito esses sites agora de fofoca, né? De relacionamento, pra saber da história do meu amigo do Massaranguipa. Como é idiota. Alguma coisinha sempre sai, né? Sempre sai uma cortada, uma coisa assim. É verdade isso que estamos falando de você, que você é o novo affair da pequenina Estela da novela das 9. Ale, vamos falar, você vai ficar bravo comigo. Eu não sei nem qual é o nome da novela. Tamo junto, Ricardinho. E nem quem é a menina. Pequena não, Tamo junto. É uma coisa maravilhosa. Falaram que você tá assim com ela, Era verdade? meu foco no carnaval. Pra te fazer uma selfie com o Ricardinho. Eu vou embora, vocês têm que trabalhar. Eu queria muito. Trabalhar? Trabalhar, tá exagerando. Bom emprego pra nós? Arrumei. Tchau. Parabéns, hein, Pera pelo aí. mais 90. Fala só o seu bordão. Opa, legal. Ali, ó. Aqui, ó, pertinho Não, do... não sai de microfone. Você não tem microfone. Não. Opa, legal. Me ajuda a te ajudar. Dorival, pega as coisas e vai embora, irmão. Já deu pra você. Tchau. Boa! Cornetado no Dorival. Boa, Ricardinho! Filma aqui essa pegada aqui, ó. Nós três juntos aqui, parece aquele DDD, ó. DDD. Nossa, ó. verdade. Dorival, tchau. Tchau, Ricardinho. Vai pro inferno, Põe vai, aí o anão. essa arte na tela sobre essa discussão. O Guipa vai adorar também, cara. Qual que é? Camisa 9 do Corinthians, olha só. Todos os 9, Guipa, são dados pelo Timão. Certo. Dourado foi parar no Flamengo. Trellis foi parar no São Paulo. Tá. O Wagner Love foi pro Besiktas, é Sim, isso? Besiktas. Besiktas. Tomou quanto? 4? 5. 5 Mas, do Bayern. mas sabe que ele quase meteu um golaço no primeiro tempo. Foi. Diego Tardelli, Melô. Kardec, Melô. Rapaz, Tiquinho Soares. Tiquinho Melô Soares, tá jogando também. pouco. Sabe que esse negócio de melô? Sabe que narrador de futebol tem a mania de quando começa o jogo, falar rolou o melão, né? Até teve um que errou e falou melou o rolão. Aí Você tá brincando, mano. O Oscar Ulisses esses dias disse que o Bilal tava Falou, jogando. tava na transmissão, Você tava na falou. transmissão, né? Acontece. O Corinthians esgotou as opções de camisa 9? Não esgotou e tem um cara treinando no Corinthians, se recuperando de lesão no Corinthians, que podia ser o 9 do Timão. O Lima. Lima, que jogou no Benfica, ainda tem contrato com o Benfica. 34 anos. 34 anos, tem números interessantes no Benfica e tá lá no Corinthians. E já deu declarações para os jogadores do Corinthians e para amigos que gostaria de jogar no Corinthians. É um 9 de ofício, malandro. É mesmo. Tá ali, ó. É só chamar. O cara sairia do Benfica ontem pra jogar no Corinthians. É só procurar, rapaziada. E ontem, já que vocês estão falando de 9, ontem o nosso colega Alfinete, parceiraço, Alfinete Peixoto. ele fez uma entrevista pro blog dele com o Adriano. E o Adriano disse o seguinte: hoje, sem treinar em clube nenhum, estou pronto pra jogar pelo menos 30 minutos. Saber que você não acredita nisso. E digo mais. Saber que acredita E digo nisso. mais. Ele falou, ó, me chamou, eu vou. Qualquer time, eu quero voltar. E você, Cara, Acreditou. diante disso, qual que é a tua conclusão? Diante disso, o Adriano é melhor do que Casim e Júnior Dutra. Você quer contratar o Adriano? Vamos ligar? Não, vamos ligar? pera, Vamos ligar. Andrés e Adriano. Andrés e Adriano. Você quer contratar... Andrés e Adriano. o Ó, Andrés, o telefone aqui é um perigo, hein? primeira ligação vai pro Lima. Aí você fala não, tá? Tá bom. Você fala não. Fala, Lima, beleza? Andrés Sanches, irmão. Tá grampeado o seu telefone? Não, querido? tá bem tranquilinho. Então Tá fala bem. rápido aí que eu tô... Tá bem eu tô ligando o telefone da minha mulher. Tá. Negócio é o seguinte, Lima, quer jogar no Corinthians?
Não tô afim, não. Não tá afim? Tô com outro plano aí pro Benfica. Bem, por favor, vai embora. Entendi. Porto contra a Rodoviária, Certo. tô assim, mais ou menos. Beleza, querido, obrigado, Valeu, viu? então. Por nada, Tá. trouxa. Aí eu pego o telefone e ligo pro Adriano. Impera. Liguei. Adriano. Para e pera. Ô, garoto! Na hora ou não? Tá bebendo, Tá com a voz mole por quê? Tá bebendo, legal, cachorro? tá bacana aqui, tá bonito. Mas tá bebendo ou não? Só as cachorras. Adriano, o negócio é o seguinte. Eu pago 3 picanhas pro Casim, certo? Opa! 3 Traz picanhas. pra cá pro churrasco, nego. Eu tô a fim de pagar 2 picanhas pra você. 2? 2. Tá. Vamos ou não? Olha, eu vou ter que treinar, como é que vai ser? Vai ter que dar uma treinadinha de leve. De leve, mas pode... você joga mais que o Casim, não joga? Mas jogo. Então. Mas pode ser aqui, por aqui o treino, não? Chego lá pro jogo? Pô, Não, você tem que treinar aqui em São Paulo. Pô, então acho que vou ficar te devendo essa, viu, Não André? vai não, porque você falou pro Alfinete que você joga. Ah, tá. Então eu tô indo pra aí. Então beleza, fechou. Valeu, é isso. Andrés, um abraço. Aí você cancela o contrato com o Casa e traz o Adriano. O Casim e o Júnior Dutra são Eu quero piores que o deixar bem Adriano. claro pro Brasil que nos assiste. Me salva. Hoje é quinta, dia 21, 22. 22 de fevereiro. E o Guilherme Palese, que é o Lucha no São Paulo e o Imperador no Corinthians. Só isso. Não, mas vocês conseguiram entender. Direto do túnel do tempo. O Lucha, você liga pro Lucha e fala pra pagar menos que paga pro Dorival. ele ali, ó. Aí pro Adriano, você liga e fala que você vai pagar menos que pro Casim, velho. Entendi. Qual opção o Corinthians Não, tem? deixa eu te falar uma coisa. Não tem opção. Eu tinha alguma esperança no Adriano até... Meu moleque, ó. Tá limpo, até dezembro do ano passado. Porque ele foi escalado pro jogo do Zico. Pô, você tinha até dezembro do ano passado. Não, ainda foi assim, mais não. esperança que o que era esperança. Vamos ver. De repente ele entra no jogo festivo e arrebenta, porque no jogo festivo você sabe como é que você é especialista nisso. Tá. O nego tá com volume lá embaixo. O cara vai e arrebenta, mas eu fiquei constrangido. Ah, eu também. Porque, e você via que os outros jogadores estavam tentando dar um gol pro Adriano, botando ele na cara do gol, enfiando a bola, mas estava difícil. Mas ele tá mais magro, ele tá mais magro. Mas a questão dele não é gordura. A questão dele não é gordura, a questão dele é mentalidade. Já foi. Mentalidade Não é mais mas cabeça do que corpo. Brincadeiras à parte. O Corinthians contratou o Ronaldo quando ninguém acreditava. E deu a volta por cima. Não fala isso. O Corinthians cara, hoje... Às vezes tem algum chefe vendo, você tá falando essas coisas. Mas é verdade. Fico preocupado, eu gosto de você. Não, lindo. Não, mas é opinião, malandro. Seu Tânia tá vendo? Tá vendo, Me Tânia? contrataram pra falar essas besteiras Pô, aqui. tem um Alf lá, tá falando que o Adriano quer voltar ao Adriano. Eu sou o cara que eu faço diferente, entendeu? Tá, Por mas isso tá que eu me muito destaquei. tá Corinthians esgotoso, pai. Não tem, mas deixa eu eu acho que terminar. existem poucas opções no Ele mercado. não deixou terminar. Ele está te preservando. Não, eu quero falar o seguinte, não tem mais opção. Se o Lima não rolar, não tem mais opção, dá uma chance pro Adriano. Ah, eu falei pra Paga menos do que pagou Você pro devia ter Casim. cortado. Eu tentei, você viu que eu tentei. Nessa do Adriano, até o Viola já ficou interessado. Falou, pô, eu também posso. Eu acho que aguenta mais. Dinei. Pô, dois reality lá com carcuda, ele aguenta, pô. Até o casão tá demais. Vocês são demais, hein, Se não for pra contratar um 9, tipo Tardelli, Kardec, esse perfil, um 9 que chega, joga e resolve, vai com o que tem. Pra contratar alguém um pouco melhor que o Júnior Dutra, um pouco melhor que o Casim, um pouco melhor que esses caras que não servem pro Corinthians, não contrata. Mas o Lima não é só um pouco melhor que Não, esse? bem melhor. Depende de como é que ele tá, né? O auge do Lima foi bom, ele teve boas temporadas Mas já no faz Benfica. tempo, né? E também ele vem de lesão, tá um tempão lá se tratando. Bom, ou contrata alguém pra jogar, ou vai com o que tem. Pra contratar alguém um pouco melhor, não gasta energia, não. Claquete. 34 anos. Lima, vai jogar no Coringão, meu filho. Chama o Lima. Vai, Lima. Basquetinho? Se for o caso, né? Basquetão, cara. Ah, Brasil e Colômbia, hoje, 18h40, 20:07, Copa do Mundo de Basquete, eliminatórias. Essa é de Goiânia. É, rapaz. Que cidade, hein? 6 por 1. Goiânia é bom, hein? Goiânia é bom, Goiânia é bom. Já cobri Rally dos Goiânia, Sertões Vila lá. Mix Goiânia é um absurdo. E a hashtag do maior clássico ainda tá bombando, Renatinho. Vamos ver uma parcial aí. Houston Põe Rockets na e Dallas tela. Mavericks. Qual o maior clássico do futebol brasileiro? Essa com a hashtag de placa. O maior clássico do Brasil é Corinthians e Flamengo. Abraço a todos e ótimo programa. Se botar o Flamengo na parada, acho que a rivalidade com o Atlético Mineiro é maior. É porque falam em Corinthians e Flamengo porque é o clássico que mobiliza mais gente. Da multidão, né? Mas não é uma clássico do Brasil. Claquete de novo. Vamos trabalhar. Você ficou Você coçando viu se aí nós o tempo estamos inteiro? no negócio do
do top? Não pode ver mais. Pode, Mas pode. eu tô sem telefone. Não, ele pode. Não, pra isso não. Jack. O meu celular é pra comunicação com o nosso coordenador, o Renatinho. Mas eu vi várias petecas aí, viu? Não, você não Já viu. vi várias Você tá no petequinhas aí. Snapchat mandando nudes que eu vi. Eu não tenho Snapchat. Opa. A galera usa Snapchat ainda? Menos, porque No Instagram matou, né? depois que criaram Stories. E o Stories é maravilhoso, porque você manda nudes e não dá pra salvar. A não ser que a mina printa. print, é. Só que a mina printou, você consegue ver que ela printou. Aí você dá o 220 e fala, mano. Este é o de placa com tutorial de print de nudes no Se Stories printou, do velho, Instagram. Então é problema. Falando em nudes, teve edredom ontem na casa mais vigiada. Ah, não diga esse assunto não. Gleice e Wagner foram pro edredom. Foram pro edredom. Até o Renatinho, que assiste ao Big Brother, falou, pelo amor de Deus, não comece com Movimentos isso. bruscos. O Wagner não é o casado lá, o noivo? Não, esse é o Lucas. É Tem o uma mina lá bonito que ela é mais famosa que o noivo. Ó, bom mesmo é o Martim, que pegou 3 ontem Esse é fera. e salvou o Vasco, que tomou de 4. O Vasco conseguiu O Vasco passou tomar de 4, O Vasco teve uma atuação vexatória. O Vasco passou um papelão, passou vergonha em Sucre. Ah, mas é altitude. Tudo bem, a gente sabe que é altitude. Só que a maneira que o placar se construiu, do jeito que foi o jogo, assim, o Vasco tomou 4 gols de cabeça. Eu nunca vi um time... Eu já vi time tomar de 4. Agora, time tomar de 4, sendo os 4 gols de cabeça, é um negócio, assim, maluco. Pra mim, o Vasco pipocou, malandro. Tomar 3 gols em 16 minutos não dá. Se borrou Inaceitável. todo. A hora que tomou 2, 3-0, o time se borrou todo. Mas, por outro lado, o Vasco Bonita passou. expressão, né? Você concorda, Ale? Por Sim. outro lado, o Vasco passou. Agora o Zé Ricardo tem que arrumar a casinha e pensar na fase de grupos. Não foi bem, deu uma pipocada, mas graças ao Martin Silva, que é um baita de um goleiro, passou. Então tem que pensar positivo. Estamos na fase de grupos. E deu Se uma lasca, sorte 4 a monstra, 0. porque o Alex Silva, o Pirulito, que tem jogado bem, às vezes... Mas ele obviamente, matou o Jorge Wilson. no pênalti, né? pênalti no gol ele cara, perde um Ele gol não conseguia nem embaixo, andar em campo no embaixo. final, cara. Mas ele tem, como zagueiro, ele tem jogado bem. Eu até acho que ele pode jogar, tem espaço para jogar em times médios do Brasil. Eu achei que ele tivesse acabado o futebol brasileiro, porque há muito tempo que a gente não via. Não. Ano passado ele fez uma boa liberta e ontem ele fez um bom jogo contra o Vasco, mas ele perdeu. Olha o Pirulito aí, vai perder, ó. Mas tem uma coisa muito errada aí. Você tá aí, disputa de Libertadores, aquela adrenalina, papapá. Ganhou de 4, tomou de 4, pênaltis. Aí o professor vai lá com a lista para escolher os 5 batedores. O último pênalti é importante? Sim. Você dá a bola pro Rio do bater o último pênalti? O Rildo foi Nem mal na demais. chuva, nem Ó, na casa, eu nem vou na fa- Eu fazenda. sabia que ele ia errar, juro por Eu Deus. vou falar a minha experiência que já deu certo e já deu errado. Vai. Eu normalmente coloco o meu melhor batedor para fechar A a sequência. série. Para fechar a série. Normalmente eu faço isso. Agora, tem gente que fala o seguinte, às vezes você guarda o teu melhor Não chega batedor até lá, e não né? chega até lá. Então, tem essas duas situações. Cara, eu vou falar uma coisa que já não vou gostar do que eu vou falar. Se a gente tivesse o quê? Maturitá e não tivesse Mauro Peruca Betti no nosso casting, Não, ele não tá mais, porque daqui ele desapareceu. não, sim, tá, mas ele tá prejudica fugido. a gente fora daqui, Amanhã. em outros programas. Entendi. No grupo do WhatsApp também. Também. Ah, você Então, saiu, se a gente tivesse aqui o celular, aqui o Edson celular, eu ia me xingar agora no Eu te Twitter. xingo, não tem problema. Então xinga aí. Vai. Eu tô com medo que esse seja o Vasco verdadeiro. Pelos jogadores que tem, então Wagner, Nossa, o cansado. Paulão teve uma partida trágica. Paulão não dá, Paulão não dá. O Wellington é um volante que só marca também, que não pode. Depois, aí vamos melhorar o ataque, aí vai o Riasco. Então, assim, eu tenho medo que esse seja o Vasco. E é um pouco de ingratidão pelo que o Vasco já me deu nesse início de Libertadores. Vamos ver a pedreira que o Vasco vai pegar daqui pra frente. Vamos encher a tela com o grupo do Vasco na Libertadores, que é o grupo 5. Cruzeiro, Racing, Universidade de Chile e Vasco. Tem uma boa notícia, que a Laú contratou o Rafael Vaz. Ah, isso é melhor que o reforço dos outros times, hein? Os outros times, né? Mas Mas é um grupo pesado, hein? Mas você acha que é muito ingratidão que eu tô falando? Porque eu não sei, cara. Pra mim o Zé Ricardo é muito o melhor do time. E os meninos? Mas- o os Martin meninos. Silva e os meninos. Isso, é isso. Pra mim o Vasco é E isso. uma derrota- E a torcida maravilhosa. Mas a gente sabe que nem sempre o melhor time no papel ganha, né? Não, mas não precisa exagerar, Corinthians, né, ano no pior. passado, foi campeão brasileiro, não era o melhor time no papel. Não, mas aí você tinha os jogadores que superaram as expectativas. Eu não sei se o Wellington, se o Paulão, se o... Mas eles superaram na primeira fase Então, da por Libertadores. isso que eu tô falando que eu vou me xingar. Eu acho que o Vasco passando é um grupo difícil. O Vasco passando nesse grupo é uma zebra. Eu acho que é uma zebra. Pela qualidade técnica,
eu vejo Cruzeiro e Racing à frente. Pela qualidade técnica, sim, mas pela história eu não considero zebra. Não, pela história eu não. acho que dá pra acreditar então vamos fazer no Vasco, Libertadores sim. no museu. Não é isso, Lindo. Eu acho que dá pra acreditar no Vasco, sim. Ninguém acreditava no Vasco que passaria da primeira fase da pré-Libertadores, passou. Ninguém acreditava que o Vasco passaria do Jorge Wilson, não passou. Né? Agora é fase de grupos. Não, mas fala fase direito, de grupos é Vasco. Vasco. Isso. O Vasco tem camisa, tem tradição. Não, camisa tem, e dá pra passar sim. Com todo respeito, ontem o Vasco caiu pra fase de grupos. Então, o que você acha que aconteceu ontem? Acabou o gás dos jogadores, o Vasco não surpreende mais como surpreendeu nos 3 primeiros jogos, ou o Zé Ricardo também não soube parar aquela sangria desatada? Muita gente está falando da altitude, para mim faltou mais atitude. Agora, eu não sei se faltou atitude porque os jogadores dormiram no resultado conquistado lá em São Januário ou porque realmente eles têm as limitações que a gente está questionando aqui. Eu imagino assim, para o Vasco conseguir os resultados, tem que dar tudo muito certo para o Vasco, os jogadores bem, os caras bem, e o outro time mais ou menos. Se não for assim, o Vasco não vai conseguir bons resultados. Eu estou falando, não é só da Libertadores, não. Estou falando do ano inteiro do Vasco. Mas vocês acham que o Zé fez tudo que ele podia ter feito à beira do gramado ontem? Eu não acho que o Zé foi culpado. Não foi. Porque com 12 minutos, estava 3-0. Sim. E aí o técnico fica de mãos. A partir daí, os jogadores eles ficam realmente impactados por isso, né? Os primeiros 12 minutos do Vasco foram tão apavorantes que eles comprometeram os outros. Aí, a partir daí, o jogo muda completamente. Vamos falar a verdade? A verdade. O que atrapalhou foi o seguinte, o Vasco entrou em campo achando que já estava classificado. Ontem o Alexandre Pretzel, no Mais 90 rodada, ele disse o seguinte, que ele conversou com o Pelaipe, e o Pelaipe estava tranquilo. Estava tranquilo, conversou de boa com ele, não projetando, mas assim, já deixando claro que o Vasco passaria a fase de grupos. Os jogadores entraram tranquilos na partida, tomaram o primeiro gol logo de cara, tomaram o segundo logo de cara, deram uma assustada. O Vasco deu uma pipocada, deu uma sentida. Não dá pra falar que foi altitude. 16 minutos do primeiro tempo, malandro, não dá pra você sentir altitude. Você sentiria altitude se fosse no segundo tempo. Tomar 4 gols de cabeça, sabe? É um negócio... Mas, repito, o Vasco tem que virar a página porque conseguiu o seu objetivo, mesmo tomando 4-0, se classificou e focar agora na fase de grupos. Dá pra acreditar no Vasco, sim. É um dos poucos casos que eu vejo que um time se classifica quase em crise. Porra, o time comemora a classificação com 4-0 contra, é complicado. E o que é bom, Martin Silva, hein, malandrão? E você fica machucado, né? Mas não pode. Tem que virar a página, entendeu? Virou a página, passamos. Sim, senhor, entendido. Entendeu, Vamos ver se o dia que você tomar de 4, você vai pensar assim. Já aconteceu você já com você? tomou de 4 alguma vez? Não aconteceu, mas eu estava ouvindo o Zupac falar, sempre vem um flashback na minha mente, né? Um mini flashback, como tinha nas mini flashback séries. Acabou de sair daqui. Ele estava aqui, mas já foi embora. O que o Zé poderia ter feito naquele momento de absoluto caos, né? Porque o Vasco não conseguia se encontrar. E que você estava vendo o jogo, você vai tomar mais um. E vai tomar mais um. Muito mais fácil eles fazerem mais um do que o Vasco descontar. Uma vez nos jogos Inter-USP, entre as faculdades da USP, o Open Bar de Nerd, na verdade, né? E aí o que acontece? Tinha poucos jogadores. Na verdade, no banco tinha um Pokémon, que praticamente não me ajudava. O Anão tava nessa? Não, esse é o Anão da GV, esse é da São Francisco. Eu confundo. E aí eu não tinha mais, o cara machucado, outro bêbado, outro não tem mais. Outro estudando. Estudando, jogando xadrez, tinha bastante tempo xadrez. Pôquer alguém jogava? Não tinha. Pôquer é muito evoluído. Namorar? Não, namorar da USP, não, do direito da USP, nunca. E aí o que acontece? Os caras vindo pra dentro da gente ganhando o jogo, faltando acho que 5 minutos, só que era quadra, né? Ginásio. Aí eu peguei e falei assim, falei pro cara aqui que tava do meu lado, que Pokémon serviria como um roupeiro atrás, na alambrado. Falei assim, joga um copinho de água aí pra os caras dar uma respirada e eu falar alguma orientação aqui, o cara pegou e jogou o copinho da água. Só que quer dizer, você incentivando objetos arremessados no gramado. Claro, no gramado, no caso da quadra. Né? No asfalto, no piso duro. Aí o cara jogou a água, né? Parou, deu fora. Respira, é o seguinte, protege mais esse cara, quando tiver esse cara com a bola, o outro você deixa e vão pro jogo. Só que os caras estavam numa pressão monstro e nós estávamos muito mortos. Aí eu falei assim, vou ter que jogar mais um copo d'água. Só que eu olhei, o cara que jogou água já estava bebendo, já estava totalmente louco. Estudando. Aí tava um outro bêbado, ele falou assim, joga água. Aí o cara pensou 2 vezes, pegou um copo d'água e pum, na minha nuca. Parabéns. Aí o menino falou, você tá louco? Falei, você que pediu, cara. Não, era na quadra, cara. O juiz perguntou, o que tá acontecendo? Mais uma participação da galera que tá assistindo ao programa. Incrivelmente, tem gente vendo. Olha lá.
Odail Martins Neto, ele crava que Vasco e Cruzeiro, Zupac, vão se classificar nesse grupo aí. Impossível não é, mas eu me surpreenderia. Eu acho que Cruzeiro e Racing... Por exemplo, contra o Cruzeiro, o Vasco não é favorito nem lá nem cá. São Januário, Vasco Cruzeiro, favorito Cruzeiro. Contra o Racing, lá não é favorito. Aqui, não sei. Contra a Laú, talvez dê um pouco mais de jogo, mas acho difícil. Então você acha que passam... Cruzeiro e Racing. O Vasco tem que aproveitar o fator casa. Eu já discordo um pouco do Zupac quando o confronto é Vasco e Cruzeiro em São Januário. Para mim, o Vasco é sempre favorito contra times sul-americanos jogando em São Januário. A torcida é maravilhosa, o Vasco sabe jogar lá, o Vasco é um time de história, tem que ser respeitado. E o Vasco tem que aproveitar o fator casa para conseguir 9 pontos. Você no teu último casamento perdeu em casa. Quem passa? Não perdi em casa. Não perdi em casa. Mas ela morava com você. Morava. Perdeu na rua? Eu dava umas fugidinhas aí de vez em quando. Quem passa? Quem passa? Tô tentando te salvar. Quem passa na Libertadores desse grupo? Pra mim vai passar Cruzeiro em primeiro, Vasco em segundo. Cruzeiro e Vasco? É. Você? Cruzeiro e Racing. Cruzeiro e Racing. E aí? Cruzeiro, certeza, absoluta. O outro, eu vou falar uma coisa que eu não concordo. Vou falar o Vasco, mas eu acho que não vai passar, mas eu vou falar. Tá? Não, mas eu quero que você fale quem você acha. Porque tem chefe que é vascaíno. A brincadeira é essa. Ele mete o biruta, porque ele acabou de falar que o Vasco perdeu a classificação ontem. A brincadeira é essa. Quem passa? Não posso falar. Não, pode falar. Brincadeira? Você lembrou da brincadeira? Laú e o Cruzeiro. Laú e Cruzeiro. Pra não falar o Racing. Nossa, velho. Não, eu já entendi. É porque não é seu time na Argentina, né? Não é seu time na Argentina. Claquete. Pô, eu vou te falar uma coisa. Você não pede pro outro fazer isso aí. Que você é o garoto claquete. O Carol Portalupe. Epa! Vamos rever a tensão da Carolzinha na hora da disputa dos pênaltis ali. Tensão, né? Tensão. Cadê a tensão? Agora a comemoração. Ali, preste atenção. Nossa. Eu quero que você faça essa comemoração aqui. Eu acho que não será. Faz aí. Olha lá. Olha agarrando o Careca, que sorte, Careca. Dá pra mostrar de novo? Vai agarrar o Careca. Sempre salva o Careca, né? Vem cá, por favor. Merda, sempre salva pra mim. Eu estudei 4 anos da minha vida. Eu nem estudei, eu ainda dei sorte. Como é que ela tava aqui, ó? Passa mais uma vez a comemoração aí, gente. Passa mais uma vez a comemoração. Olha lá. Olha lá, tá em choque, mano. Tem que levantar a calça que ela quase pagou o cofrinho. Isso. Aí ela dá os 3 pulinhos. Aí, ó, levanta a calça. E abraça o Careca na sequência. Pronto. Nossa. Ó a mãozinha boba do Careca, você viu? Vai ter conta. Narraeiro está rezando. Não tinha narração, cara. Não, mas só pra fazer o... Tá bom, vamos lá. Vai, Guipa. E vai pra cobrança fulano de tal, pela equipe do Independiente. Se pegar o pênalti já era, vai dar Grêmio, uma coisa maravilhosa. Carol Portalupe tá em choque. Pegou! Marcelo Grohe! Levanta a calça. Abraço, Careca. Marcelo Grohe! Careca. Careca, bota a mão nela. Aê, cachorro! Passa a mão nela, velho. Passa sabonela. Sabonela? Sabonela é você. Não, aí realmente... Sabe quem tá no Independente, que tá no banco, não sabia que tava lá? Burrito Martínez. Burrito, jogou no Corinthians. Campeão do mundo pelo Corinthians, tá no Exato. Independente, vai Pensei que enfrentar o Burrito tava aqui com a gente. Quem que é o Burrito? Não, tô falando do coisa. Do restaurante mexicano ali. Vamos ver o Renato Gaúcho falando depois da conquista com a Carolzinha do lado ali da coletiva. Eu falei para vocês que a equipe principal iria precisar de uns 5, 6 jogos para começar a readquirir aquele futebol que nós jogamos no ano passado. Então não vai ser assim da noite para o dia. O que eu posso e devo passar para o nosso torcedor é que pode ficar sempre tranquilo. Aqui a gente trabalha muito, volto a repetir, destaco novamente o meu grupo é maravilhoso. A equipe se comportou muito bem hoje. Então o Grêmio está de volta. Falta alguma coisinha ou outra, é uma coisa normal. Mas se com 30 dias, 32 dias de trabalho, nós já estamos dando outra volta olímpica, quer dizer, as pessoas ainda querem cobrar o que da gente? Então, o Renato dando uma cornetadinha, uma reclamadinha da galera que
tá pressionando o Grêmio por causa da situação no estadual. Então não dá pra fugir, né? Ele vive uma situação complicada. Eu acho assim, mais importante do que o fato de o Grêmio ter dado mais uma volta olímpica, como eu disse ontem, a Recopa, ela tem o seu valor, mas a Recopa não faz o ano de ninguém, né? Isso, é um jogo, 2 jogos, né? Exato. Claro que é melhor ganhar do que não ganhar, evidente. Claro, é mais uma taça e tal. Agora, o que eu achei interessante é o Grêmio fez 2 bons jogos. Sim, verdade. Jogou bem na Argentina, não ganhou. Jogou bem em Porto Alegre, não ganhou, mas fez 2 bons jogos. Então, a gente estava aqui debatendo ontem, não tem nenhum time jogando um futebol brilhante. O Grêmio dá indícios que, nesse começo de temporada, com o time titular ainda começando, o Grêmio é um time que tem potencial para jogar o melhor futebol. Começa mostrando esse potencial para continuar jogando o bom futebol que jogou no ano passado. Sim. E isso eu acho mais interessante do que o fato de ter ganho ou não. Se nos pênaltis o Independente tivesse sido campeão, para mim o Grêmio teria deixado a mesma boa imagem dos 90 minutos. Concordo com o Paulo Gustavo Zupac, mas com um pequenino asterisco. Se você pegar a junção dos 2 jogos mais prorrogação, o Grêmio jogou com um homem a mais. Também, é verdade. Pelo mais de 50%, 140 minutos o Grêmio jogou com um homem a mais. Então é muito tempo. Então isso é determinante. Se você pegar aí, vamos supor... o Alf concorda. Hã? O Alf está concordando. Ele está se divertindo muito com esse boneco. Eu tô vendo. Mais do que eu esperava. Se você... claro que o Independente teve jogador expulso para mim justamente nos 2 jogos, e aí é culpa do Independente. Sim. Mas o Independente teve um comportamento defensivo bom, além do Campanha, que é muito bom goleiro, salvou o time nos 2 jogos, e conseguiu o objetivo dele, Independente, que era segurar o adversário em boa parte dos 2 jogos com um homem a menos. É um time muito bem treinado, né? Muito bem. Então, assim, eu acho que esse fato tem que ser levado em consideração. Mas a conquista do Grêmio é merecida absoluta e agora eles vão poder, enfim, se dedicar um pouco ao Campeonato Gaúcho. E o Zupa falou que a Recopa não salva ano, realmente eu concordo, mas dá motivação para a equipe do Grêmio e confiança para a equipe do Grêmio sair dessa situação do Campeonato Gaúcho. Se o Grêmio não tivesse vencido, ia muito mais pressionado para a última partida do Gaúcho. Não, o Grêmio é o último colocado, tem 4 pontos. O 8º, que é o primeiro que se classifica, tem 7. Faltam 4 jogos. Sendo um Grenal. O que pode acontecer, de repente, é uma coisa... O Inter é o primeiro. E a gente pode ter já nas quartas de final o confronto do Inter contra o Grêmio. Mas eu acho que o Inter, nesses 4 jogos que faltam, se ele fizer aí, 7 pontos, ele se classifica. Agora, impressionante o Marcelo Groi, né, ele é monstro, é muito bom. O Marcelo Groi, quando o Vitor saiu da equipe do Grêmio... Vitor e Léo. Não, só o Vitor. O Léo ficou. O Léo foi pro Cruzeiro. Exato, perfeito. Obrigado. Não, o Léo Moura tá no Grêmio. Por isso que eu falei. Deixa o cara falar, meu. Qual que pegou que teve uma fé, ainda tem com a Xuxa, né? O que? O Senna? Tá namorando com Pelé? O Júnior. Não é, mas o Vitor e o Léo, pedalou aí. Ele teve uma fé com Laura Miller. Quem? Um dos 2. Um dos Vitor e Léo. Nossa, eu achei que era um dos Vitor e Léo. Um dos Vitor e Léo aí. Agora, o Vitor, quando ele saiu do Grêmio e foi pro Atlético, muitos torcedores ficaram assustados. Precisamos de um goleiro. A diretoria até tentou atrás de um goleiro. E aí o Marcelo Groi foi porque os goleiros que o time do Grêmio tentou não deu certo. O Grêmio chegou a contratar. Jogou o Dida. Sim. E o Groi no banco. Exato. O Dida ficou uns 6 meses? Não, ficou mais de um ano. Chegou a ser terceiro goleiro do Grêmio. E aí o Groi, mesmo recentemente, no começo do ano passado, veio atrás, sondou a situação do Cássio. Foi proposta pelo cara. E o Groi comendo pelas beiradas, na Libertadores, o Groi foi um monstro, cara. Ele é muito bom goleiro. Ele jogou muito contra o Barcelona de Guayaquil, jogou muito na decisão, muito. E ontem ele foi muito bem de novo. Demorou muito tempo, muitos anos se passaram. O Groi tem quase 30 anos já. Pro gremista acreditar no Groi. É verdade. E eu acho o Groi um goleiro de nível de seleção. Goleiro frio, cara. Muito bom goleiro. Muito bom. E ontem os pênaltis nesse jogo estavam especialmente bem batidos. Eu achei que fosse ficar ali pra sempre. Sim. E o goleiro do Independiente foi motivado. O Corinthians vai ter muito trabalho contra o Independiente nos 2 jogos. Vai ter muito. Com esse time organizado aí, não sei não, hein? E com o ataque de riso do Corinthians, olha... Vamos ver um trechinho do Luan? Vamos. Você conversou com ele sobre Night, se o Renato libera, se não libera? Porque é um assunto que realmente me te diz interessa respeito, muito, né? Basicamente porque eu estava lá também. Eu queria saber, e aí, como é que vai ser essa, né? Entendi. Juan, Douglas e Ali em Porto Alegre. Luan, Douglas e a Gruta. Nossa. Não foi. Vamos ver um trecho de Sola. Na verdade o canal é de Sola, o Ale responde e fica dentro, mas que a gente vai mudar o nome desse. Não dá, Ale, de verdade. Vamos mudar. Então, a gente está te avisando. Vai chamar assim, Ale leva a pergunta e alguém responde. Exato, vamos conversar sobre isso aí depois. Ok. Mas vamos ver um trecho desse que já está no ar. Quando acabar o de placa, você pode ir lá no YouTube dar uma fuçada. Roda aí. O Renato
pô, não precisa nem falar nada. Como treinador, a comissão técnica dele maravilhosa, trabalho incrível. Mas ele fala pra vocês dar uma segurada, porque o Renato falando pra dar uma segurada, sei lá, meu, é a mesma coisa que o MC Catra falando pra ninguém mais ter filho. É esquisito, o Fábio Júnior fala, não casa muito. Ele tem uma relação muito boa com nós, né? Então isso aí ele já deixa claro, né? Tipo, tem que mostrar ali dentro de campo, né? Ele fala, ó, pode... Eu não quero saber o que você faz lá fora, pode fazer o que quiser, só que a partir do momento que entra do portão aqui pra dentro, tem que treinar, tem que jogar, tem que se dedicar ao máximo, né? Então, ele sempre fala comigo que sabe que eu sou solteiro, né? Acho que eu vou fazer alguma coisa, ele já deixa ciente, ó, faz aí, mas dentro de campo aqui você tem que resolver. Então, essa relação mas deu uma liberdade, né, pra nós, assim, isso é muito bom e a gente acaba correndo por ele, pela comissão técnica, né? Então isso ajuda bastante. Porque isso eu sei, porque eu era criança e ia ver treinos do Flamengo na Gávea. O Renato chegava à tarde, mas ele puxava a fila no treino, cara. Sim. E essa é uma... E ganhava título, ganhava jogo. Essa é uma relação um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver recentemente, né? Então nego, inclusive tem relatos, o Zupa deve saber, de que os caras, quando o Ronaldo Fenômeno chegava para treinar no Corinthians, que todo dia de treinamento ele tinha que se pesar. Os caras terem um controle, mas ele, logicamente, ele não fazia nada disso, né? Ele dava com a balança na cabeça do cara. Não, se pesar também. Tudo bem agora, o que a balança vai dizer? O Adriano entrou numa crise definitiva com o Tite, ele foi barrado no Corinthians, porque o belo dia, depois de faltar em trocentas sessões de fisioterapia, 40. O Tite colocou uma balança, o Fábio Macedo colocou a balança no vestiário e falou, Adriano, se pesa. Ele falou, não, vamos pesar. Isso à véspera de uma viagem para Libertadores. E aí quebrou um pau monstruoso, o Adriano se negou a se pesar e foi afastado e rescindiu o Corinthians. Porque assim, é difícil o Renato, ele viveu tudo, viveu mais que os caras. Então chega pro cara solteiro, o cara é solteiro, pô. Porto Alegre, tá? Craque da América. Melhor jogador da última Libertadores, jogador principal do Grêmio. Moleque de tudo, né? Não é fraco de feição. Não é dos piores. Não é dos piores. Ele vai falar assim, queridão, é o seguinte, você vai sozinho. É o famoso não serve pra bonito nem pra feio. Mas depois que é o melhor jogador da Libertadores, vira linha. Fica bonito. Aí vai falar assim, ó, você é o seguinte, vai pra tua casa cedo, vê novela, tá? Toma um leite quente e vai dormir. Ele sabe que isso não vai acontecer. Então ele vai por outro caminho, ele vai ganhando os caras, fazendo... Você viu o que ele terminou falando? Falou assim, daí a gente vai e corre por ele. E ele corre mesmo, né? O Luan corre pra caramba. Então, assim, é uma relação diferente. Às vezes, você vai, não, meu padrão é esse, eu vou assim até o fim, e você perde um jogador que podia te garantir o bicho. Sim. Mas aí o Renato, com a vivência dele, consegue ganhar os caras. Bota a vivência disso. E o Luan, pra mim, talento, tá? Não temporada, talento, não momento. Ele talento? É o segundo jogador mais talentoso do futebol brasileiro hoje. Só perde pra Gabigol. Eu achei ele mais talentoso que o Gabigol. Eu acho o Gabigol mais talentoso. Acho ele mais participativo, competitivo que o Gabigol. Não, eu acho ele muito talentoso. Participa mais do jogo ele também, tem uma visão de jogo, assim, um último toquezinho, assim, pô... A visão de jogo do Luan é sacanagem. O que ele jogou na Olimpíada é um caso sério. As finais da Libertadores... Mas ele tá com a cabeça boa, assim, também... Ele foi reconhecido financeiramente lá no Grêmio e tal. Ele não vai para um mercado que seja um mercado alternativo nesse momento. Ele teve a chance de ir para o Spartak em Moscou e ele não quis. O Grêmio estava louco para ele aceitar. Ele está esperando a boa. Ele não quis. Ele mas não vai para a Copa. Se jogar uma Liberta boa não vai. Eu acho que vai. O Tite me falou, eu conversei com o Tite semana passada, o Tite me falou que pensando, o Tite que é um articulador, né? E ele tem dificuldade em encaixar o Luan na parte tática da seleção. Ele a função do Luan, o que o Luan faz bem, ele não consegue encontrar na seleção. E ele até disse que tentou usar o Luan e no jogo contra o Equador em Porto Alegre, mais pela esquerda, onde joga o Neymar, e ele acha que o Luan não foi bem ali. Então ele não encaixa o Luan no esquema tático da seleção. Porque tem muitas opções de beirada. Quem falou com o Tite também semana passada foi o André Henning. Falou muito bem. Mas amanhã ele fala com Mano Menezes. Às 10 da noite, nova temporada no ar com o André Henning, esse careca maldito, que de vez em quando... Que é isso, cara? Sobre a pergunta do clássico ainda que tá rendendo, hein? O cara mandou uma carta pra nós. Hashtag de placa. Tradicionalmente... Foi o Fernandinho Fernandes que mandou. O Fla-Flu nunca participou de nenhum programa. Semi-xará, né? Fernandinho Fernandes. Tradicionalmente, o Fla-Flu é sem dúvida o maior clássico regional. Técnica e historicamente, o maior clássico nacional é São Paulo e Flamengo. Rivalidade... Grenal e Atlético, Grenal, Atlético Cruzeiro, Guarani e Ponte. Palmeiras e Corinthians é uma forçação
da mídia apaixonada. A mídia do eixo. Olha, Fernando, é pequeno, o Corinthians Palmeiras é pequeno. Mas que tira o Flamengo em São Paulo? Eu vou esperar sair o filme dessa Tem até mensagem filme, dele. falando em filme, tem até filme Corinthians e Palmeiras. Já falou isso aí também, né, o Tubarão? Negócio para a cidade. Corinthians e Palmeiras para a cidade. É tudo fruto da mídia do eixo, a mídia do mal paulista. Lima Falta uma Duarte. imaginação que eu Falando vou em Lima falar. Duarte e Claquete. Ah, meus... Grande Vox Santeiro, lá, Senhorzinho Malta. Não, mas ele fez esse filme também. Mas o melhor, Dom Lázaro. Então, Dom Lázaro foi o melhor. A cena do Dom Lázaro Eu pedindo quero melão. Pô, essa cena é Que maravilhosa. isso, gente? Isso era meu bem, meu mal. Não, Mano, vocês estão muito velhos, Meu bem, meu mal, vem, meu. Eu não sei nada novela que vocês comigo, Silvia amigo. Pfeiffer, Novela é comigo, pô. Tinha a adorável Magda. Zé Maia. Por isso que não dá certo seus casamentos. Você não vê novela, filho. Isso aí é um... Começa É que errado. na hora da novela eu tô puxando ferro. Mas a Claquete não era pra falar de novela, era pra falar do Flamengo, que ontem meteu 4 no Madureira, já no segundo turno do Campeonato Carioca. Vários jogadores importantes fizeram gol. O Diego fez um golaço de falta, Paquetá fez gol, Vinícius Júnior fez Dourado gol. de pênalti. Ceifador De pênalti. porque ele não perde. E o Vinícius Júnior é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca. Por isso tem que ser titular. A gente falava me isso essa chamou a semana. atenção a formação que o Carpegiani levou a campo. É, legal. E eu não sei se essa é uma ideia dele para todos os jogos, para a hora que chegar a Libertadores, ou se é uma questão do nível do Campeonato Carioca. Ele só tá, com volante, ele né? tá jogando assim, quando ele tem todo mundo à disposição. Foi só o Jonas. de volante. Aí já foi o Coelhar também. Eu não sei se ele vai jogar assim na Libertadores, gente. Você Em me casa, desculpa. você acha? Acho que Em ele casa pode ser, mas fora de casa eu duvido ele entrar com volante mas só. deveria, porque a Libertadores você joga, tem que jogar igual, cara. Eu acho, né? Mas acho bem difícil ele fazer isso. Pegar um River Plate com volante só, Eu acho zaga que ficar sobrecarregada e seria- a zaga do Flamengo não é tão boa. Seria pra muito fazer interessante se essa formação desse certo, porque o Flamengo tem a ganhar com Sim. isso. Pô, jogou Everton, Paquetá, Ribeiro, Ceifador. Diego e o Ceifa. Pô, o time é isso. forte. Ele bate muito bem pênalti. Ceifou, não perde. Ó, o negócio é o seguinte, a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes, que o Campeonato Carioca não é parâmetro, que é um estadual fraco, que é uma pré-temporada de luxo pro Flamengo, mas o Flamengo tá ganhando confiança a cada jogo. Flamengo, todo jogo que pega, passa o trator nos seus adversários, faz o que tem que fazer e vai pra Libertadores motivado. Falando nisso, olha a sequência que o Flamengo tem pela frente, já misturando o Campeonato Carioca e Libertadores. Olha aí, sábado agora, dia 24, tem Fla-Flu, que o pessoal votou aí, um dos maiores clássicos, pelo menos, talvez o mais tradicional, mais charmoso. Começou 40 minutos E antes não é do no nada. Rio, né? Na Arena Ponta não. Nossa, isso é uma Tá vergonha, difícil né? jogar no Rio. Joga em Volta Redonda, joga em Cuiabá. Cariacica, Joga em joga em Cuiabá, no Rio tá difícil. Isso aí é uma vergonha, né? Quarta, dia 28, tem Flamengo e River. Engenhão. Só isso. Sem torcida. Engenhão sem torcida. Depois E Botafogo. sábado, dia 3 de março, dia do aniversário de Arthur Antunes Coimbra, Boa. Flamengo e Botafogo, Feliz que Natal é pro o... flamenguista, Exatamente. E é o adversário que o Zico mais gostava Mas de ganhar, o o Carpa Botafogo. Carpa já falou que contra o Fluminense vai com um time diferente. E tá certo. Sim. Que ele vai pensar na Tá Libertadores. certo, Até tá porque, certo. vamos supor o seguinte, não, mas é um clássico, Campeonato Carioca, rivalidade não. Aí o Flamengo vai e ganha o segundo turno do Campeonato Carioca. Ganhou o primeiro. E não ganha o campeonato. Ele não ganha, não vale nada. adianta Aí nada. tá entre os mas a quatro. rivalidade. isso Sai é dos legal. 4. Quer dizer, se ele ficar em último lugar ou ganhar o campeonato no segundo turno, Sim. não vale nada, a mesma Não, essa coisa. altura Se fosse há uns 10 anos atrás, essa sequência, eu falaria, ó, o Flamengo tem 3 jogos bem complicados. Mas, infelizmente, com a situação do Fluminense e do Botafogo, eu me arrisco a dizer que o Flamengo tem um jogo complicado. Sabe que o Fluminense até jogou bem ontem contra o Bangu. 4-0 também, né? Contra o mesmo tipo de adversário, que na Taça Guanabara não conseguiu ganhar, tanto que ficou fora das semifinais. Então o Fluminense mostra uma pequena evolução, mas ainda não está no ponto de você brigar de igual pro Flamengo. Mas olha só, em cima do que o Guipa sempre fala, que o Campeonato Carioca está muito fraco, essa falta de testes, está na tela a pergunta, pode atrapalhar o Fla na Libertadores? Atrapalha Guipa? porque não teve nenhum jogo muito competitivo, nenhum jogo difícil para o Flamengo ser testado. Mas, por outro lado, o Flamengo levantou uma taça, que é a Taça Guanabara, o Flamengo está vencendo todos os jogos, está ganhando confiança. E é muito importante você iniciar uma Libertadores confiante. Claro que seria muito melhor pro Flamengo se o campeonato estadual do Rio tivesse times mais qualificados. Sei lá, vai enfrentar uma Ponte, um América Mineiro, tal. Você teria mais adversários complicados nesse sentido. Mas não tem. E o que o Flamengo tem pela frente é um padrão mais baixo de qualidade. E o que ele tem que fazer é atropelar, Exato. como ele está atropelando. Você é técnico. Tem essa sequência aí do Flamengo, que tem o Fla-Flu no final de semana, depois tem o River, que é o duelo importante. É o clássico do River. grupo. É o jogo do grupo. É o River. Você colocaria o time titular contra o Fluminense para já dar uma rodagem pra galera pro jogo do meio da semana, ou você pouparia os Se titulares? o jogo fosse no Rio de Janeiro, com certeza absoluta, eu ia com o que eu tenho de melhor. Eu ia pensando também na Libertadores.
Mas, o que acontece? Quando você tem essa viagem aí no meio, então, por exemplo, o jogo é no sábado, né? Na sexta-feira você vai viajar. Então você sacrificou tua sexta. No sábado você jogou. No domingo, você tá voltando de viagem. Ou volta sábado à noite, né? Ou volta sábado à noite, mas no domingo é ou de folga, tá na ressaca. Ou até de recuperação. Sim. Né? O que aí, você fala assim, mas aí você ganha na recuperação, mas você perde na cabeça do cara, porque o cara quando tá descansando, ele tá relaxando, tá desligado, tá com a família e tal. Então, a viagem para mim quebra um pouco disso aí. Agora, que seria fundamental pro Flamengo fazer um jogo mais forte antes da estreia da Libertadores, eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Os jogos do Flamengo, por exemplo, o momento defensivo do time é pouco testado. Então vai ter jogo da Libertadores, o Flamengo nessa chave com certeza, que você vai dar a bola para os caras e vai ficar marcando. A gente, comum usar a expressão, a gente sabe sofrer. O Flamengo vai ter que sofrer um pouco. Isso no campeonato estadual do Rio... Não existe. Não existe, cara. O Flamengo fica sempre com a bola, sempre furando, sempre... Aí você fala assim, o jogo tá difícil que os caras estão fechados. O cara dá um tapinha pro lado, o cara já passa pelo seu marcador, isso não acontece na Libertadores. Então, assim, o fato do jogo não ser no Rio é um prejuízo nesse planejamento. Mas com essa viagem não dá pra ir jogar. Só o Diego Alves vai jogar de titular contra o Fluminense. Pra ganhar ritmo, porque ele tava lesionado. Acabou de voltar, jogou ontem já. Quarta, ele é muito importante, ele não é pouco importante. Porque até pela exposição da tabela, como é que é a tabela da Libertadores? Você abre, o seu primeiro adversário é o seu último adversário. Então o Flamengo vai fechar contra o River fora de casa. Lá. Na última rodada. Aliás, então, como foi no ano passado também, decidiu fora. É muito importante que o Flamengo vença o River Plate. É fundamental para essa largada num grupo tão difícil da Libertadores. Agora tem uma arte curiosa pra gente mostrar aí, que a gente já comentou várias vezes. Eu até perguntei isso pra vocês em algum momento, se comparativamente o Flamengo é o Palmeiras do Rio, pelo elenco e pela diferença que ele tem pros outros grandes da cidade. Mas no público... essa comparação não serve pra nada. Pra mim não serve pra nada essa comparação, não. Olha Até aí, porque, qual que é a situação? O Campeonato Paulista, ele é bem mais disputado do que o Campeonato Carioca. Eu não vejo o Palmeiras com obrigação de ganhar o Campeonato Paulista, mas vejo o Flamengo com obrigação de ganhar o Carioca. Olha a média do Palmeiras, de 30.454 pagantes. A média do Flamengo é de 8.225. Olha lá. Como sustentar um elenco milionário ali, com o estádio vazio, do jeito que ele é no Rio de Janeiro? O maior público do Flamengo não chega no menor do Palmeiras. Pois é. Mas aí você precisa também pensar o quanto que a bilheteria representa do faturamento dos times. Tipo, o Palmeiras não se sustenta só pela bilheteria. O Flamengo tem outras fontes de receita também. E eu acho que isso se explica por alguns motivos. Primeiro, o Palmeiras tem um estádio novo. Lindo e novo. O Flamengo cada hora joga em um lugar. Isso fideliza menos o torcedor. Caiu uma torre na ilha do Urubu, né? Caiu a torre de iluminação. E aí já tem distância, acesso, tamanho do estádio, imponência do estádio. O fato de Palmeiras estar colhendo temporadas de boas campanhas, de boas expectativas, isso também fideliza ainda mais o torcedor. A própria situação social do estado do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo também interfere. O nível do campeonato também interfere, tudo isso interfere. A competitividade do Campeonato Paulista é muito maior do que a competitividade do Campeonato Carioca. E o próprio torcedor do Flamengo, ele não tem o mesmo tesão de acompanhar o Flamengo no Campeonato Estadual Carioca, como tem de acompanhar numa Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Agora, essa média de público do Palmeiras é uma média de público que a gente tem que aplaudir de pé, cara. O torcedor do Palmeiras está fazendo um trabalho absurdo indo nos jogos e isso ajuda demais o Palmeiras, porque ao contrário do Corinthians, esse dinheiro vai todo pro Palmeiras. E o Palmeiras vai ficando rico. Mesmo quando o Palmeiras não tem jogo, o Palmeiras está lucrando com o produto sócio-torcedor que é absolutamente vitorioso. Então o cara paga ali a mensalidade dele e o Palmeiras está... Mas isso o Flamengo também ganha. Então, mas ganha pouco, porque o cara não sabe onde é o jogo, o cara é desmotivante. Não joga no Rio, acho que o Cruzeiro, que tem um campeonato fraco para jogar, está com uma média de público altíssima. Fazendo um bom trabalho em cima disso. Agora é complicado, porque o Flamengo cada hora joga um lugar, como é que vai ter uma média de público alta? Não dá. E mesmo quando estava jogando no Maracanã, a média não estava espetacular. Então, sabe, de algum jeito ele queria um pouco mais. Você imagina o Flamengo com um estádio, não precisa ser essa arena, com tudo, Olinas, um estádio bom, né? Um estádio moderno. Se fosse o Maracanã. Num lugar central. Porque o Palmeiras
tem o estádio dele muito bem localizado. É o mais bem localizado disparado. de São Paulo. Disparado. Então, assim, você imagina o Flamengo num lugar com um estádio bom, um estádio Maracanã, cara, central, um estádio bom. Eu ainda acho o Maracanã muito grande demais para que os clubes precisam. Mas para 2 clássicos aí, seria o Maracanã, Fluminense e Botafogo. Sim, né? Então, mas você imagina se o cara tem certeza que ele comprando o sócio-torcedor, ele vai assistir todos os jogos do Flamengo como mandante. Ali, na cidade dele. Não é que ele vai ter que viajar para Cuiabá, depois ele vai para Cariacica. Não vai. Então você imagina isso como alimentaria financeiramente o clube. Mas também... o Zupa tocou num ponto que é crucial. O Maracanã está nesse desmando porque o Estado está nesse caus. O cara que liberou a obra do Maracanã está preso. Sim. Então, assim, fica realmente difícil. Mas mesmo vamos supor que o Maracanã não tivesse nessa situação que é realmente deprimente, né? O Maracanã, conseguimos fazer um elefante branco no Rio de Janeiro, que tem um futebol fortíssimo. O Flamengo fazendo as rendas lá, muito do dinheiro que poderia ficar para ele, não vai para ele. Porque o acordo não é bem feito, não é bem amarrado. Tem que rever tudo. Tudo, entendeu? Então eu tô falando, se ele tem o estádio dele, que a renda vem para ele, que ele tem o sócio torcedor dele, o Flamengo ele joga no Maracanã, ele resolve o problema para aquele jogo. Mas ele não resolve o problema dele. Mas isso precisa ser revisto, cara, porque o Rio de Janeiro precisa, o Maracanã precisa do Flamengo e o Flamengo precisa do Maracanã. É um erro ter um elefante branco como Maracanã. No próximo bloco você vai ver cantada de quinta. Oba! E o UEFA Champions League, porque o Shakhtar jogou ontem, teve um golaço do Fred. O Tyson eu não achei que jogou isso tudo, não. E o Alisson pegou muito. Maravilhoso, além de lindo, joga muito. Então, como diria Ronifon, bonitinho, não vai me largar, né? Significa? A gente volta daqui a pouco. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Que desespero, hein? Quase você caiu pegando. Rápido, vai vadiar! Maravilhoso! O Alf gostou aqui, ó. Pelo que eu sei, acabou o negócio do celular, é hoje que acaba, hein? O Monteiro... Vamos comemorar aí, hein? O Monteiro aqui no Instagram, no meu celular, diz assim... O Guipa acordou hoje pensando que está em 1999. Não é isso, lindo. Não é isso. O Brasil quer me ouvir, o Brasil concorda comigo. Olha ele lá, ó. Ah, para, não tem nada a ver. Vai comprar Playboy da Nubia Oliver. 99. Eu vou de óculos da Nubia Oliver. Ela foi lá na rádio das homenagens, hein? Pior que o bordão dele tá pegando. O cara aqui no Instagram pra mim, o Fabrício. Fala, família! Se liga, se o Flamengo conquistar o segundo turno, o regulamento prevê que o Flamengo vai direto para a final contra o time de melhor campanha no geral. Mas não tem a vantagem de jogar por empate. Tá esquisito esse negócio. Toca, Raul. Amanhã eu prometo. A gente toca uma do Raul Seixas. Raul é fera. Pra você. Família, amanhã é sexta-feira, graças a Deus. Como o ano tá passando rápido, né, gente? Passa, né? Não é? Ontem eu tinha 15. Dia 26 eu vou ter 30. Não é? Puxa vida. 30 já? 30. Trintinha, Carinha de 18. Histórico Gustavo de 45. Zupac, olha só, ontem Shakhtar 2, Roma 1, vamos ver uma arte, esse jogo foi pela Champions? Foi um jogaço, viu? Foi um jogaço. André Henrique, me desculpe, mas foi muito melhor que o United de Sevilha. O André pegou o jogo errado para narrar. Você fala mais pela equipe de transmissão mesmo. O jogo foi bom demais, cara. O que a gente quer saber nesse bloco, usando o gancho do jogo de ontem, belo gancho. Se temos preconceito com os brasileiros do Shakhtar, jogadores com passagem pelo clube e que estão na seleção. O William já jogava muito no Shakhtar, muito. Chegou aí pro Anji Maratkalar rapidinho e foi pro Chelsea. O time da Rússia. Anji Maratkalar. Se eu falar Anzi, você sabe qual é, né? Claro. Anji Maratkalar. Anji, meus velhos. Não é Besiktas? Aliás, ele tava falando que é muito difícil sair do Shakhtar, por isso que ele foi Exatamente. Os caras não deixam. Sim. O Douglas Costa, que tá na Juventus, o Fernandinho, que tá no City, e ainda estão o Fred, que fez um golaço de falta ontem em cima do Alisson, e o Tyson, capitão do time. Tá jogando o Bernard, quem tá jogando muito, o melhor jogador do Shakhtar, chama-se Marlos. Que deu uma entrevista pra cá depois do jogo dizendo que gostaria de voltar ao São Paulo. E que é jogador convocado pelo Andriy Shevchenko para a seleção da Ucrânia. O Marlos virou ucraniano. Sim. Tá lá há muito tempo, tá grisalho. Pô, tá grisalho. Eu acho que o Marlos tá lá uns 30 anos. Sabe o que acontece, rapaziada? Eu não acho que é preconceito. Eu acho que a gente teve uma geração de técnicos ruins. E a seleção não conseguia jogar com esses técnicos.
Felipão, aí veio o próprio Mano Menezes, que não deu certo na seleção. O Felipão foi campeão do mundo. Aí veio o Dunga, pra... não, mas na segunda passagem, Não, querido. tudo bem, você na falou, segunda só passagem. para deixar claro. Aí veio o Dunga, aí ele convocava esses jogadores da Ucrânia, eles chegavam com a camisa da seleção e não jogavam. E aí a galera falava, pô, tá convocando o nego da Ucrânia, só que eles jogavam bola nos seus clubes. Só que na seleção eles eram mal treinados e não conseguiam render tudo que podiam render. Agora com o Tite, se convocar o Fred vai jogar. Não, mas se convocar os caras criticam o Tyson vai jogar. Não, o Tyson não é jogador, mas não é jogador de seleção. O Mano que tá no ar amanhã com o André Henning convocou vários do Shakhtar enquanto eles... E não rendia. E mais do que isso, mais do que criticar, quando o Mano convocava, ele falava que era esquema do Shakhtar. Ah, não, é a cota Shakhtar. Mas vocês concordam que ele não rendia? Acho que a crítica quando vem convocação, e ela ainda existe, se o Tite convocar amanhã o Fred do Shakhtar, é que agora ele fez gol na Champions. E iam falar, nossa, mas do Shakhtar... Que é esse cara? Isso chama-se desconhecimento. A gente não gosta que o técnico convoque alguém que a gente não olha. Não olha. Não é que a gente não gosta, a gente não olha. A gente não vê o campeonato ucraniano. A gente só vê o Fred jogar na Champions. Isso. Então, por desconhecimento nosso de maneira geral, opinião pública, a gente critica quem o técnico convoca que a gente não tá vendo. Mas se o cara chega na seleção e arrebenta, Zupa, a galera vai falar, não, beleza, foi bem convocado. Valeu a convocação. E outra coisa também... Mas não tá arrebentando na seleção. Uma coisa é o cara arrebentar no campeonato ucraniano e outra é na Liga dos Campeões. Tem um clipezinho aí ou só de boca mesmo? Então, olha só. Se você, menina, mulher, moça, quer ser narradora de futebol, adora futebol, quer tentar a sorte, tá aí, ó. A narradora leis.esporteinterativo.com.br. É um reality com a pronúncia do Alexandre Oliveira. Reality. É um reality que vai selecionar a melhor concorrente para narrar um jogo de Champions in loco direto lá da Europa. Ninguém que tá aqui nesse programa já foi pra Champions pelo Esporte Interativo. A narradora já vai. Uma escala premiada. Vai demorar um pouco, eu acho. Você não precisa mexer em feridas, sabe? Falando em mexer em ferida, o Alisson, eu sei que você... Pelo amor de Deus. Adora, né? Que homão. É um homão... E nessa temporada... E goleirão também. Ninguém pode falar nada. Sim, tá bem demais. Na temporada passada, eu concordava com as críticas. Por desconhecimento também, muita gente falava, pô, esse cara não... Ele era reserva também, mas mas ele era eu reserva. sei, a gente que não acompanhava ele no Inter. Sim. Já cornetava. Não, ele jogava a Copa da Itália, né? Sim. E aí eu acho que esse revezamento. Eu achava que era pouco mesmo. Mas na seleção ele nunca decepcionou. Sim. Nunca, né? Então, mas cabia o questionamento. Agora não cabe mais. Porque ele, na seleção ele sempre foi bem. E agora no clube ele está indo muito bem. Então, acho que não tem muita dúvida com relação à condição dele hoje na seleção brasileira. E aí essa é uma vitória pessoal do Tafarel. Sim. Porque o Tafarel que brigou pela titularidade dele. Brigou pela convocação dele na Dunga. E até quando ele foi convocado a primeira vez, jogando pelo Inter ainda, eu não achei legal, eu não via. No Inter eu não via esse potencial todo nele, achava ele um bom goleiro, bonito, né? Isso, discutivelmente. Se vende bem, tá barbudão, mas negócio de barbudão. A partir do instante que ele começou a jogar pela seleção, ele jamais deu motivo para sair da seleção. Embora eu entenda que existam goleiros brasileiros melhores do que o Alisson, ele como goleiro da seleção nunca deu motivo para tirar ele de lá. Você acha que tem goleiro brasileiro melhor do que o Alisson hoje? O Ederson é melhor do que o Alisson. Eu acho que é e acho que está. Mas o Alisson... Eu acho que será. Será. E na seleção, o Alisson não deu motivo... Amanhã eu vou trazer fotos que provam a nossa amizade. Tá bom. Tá bom? Traz você parar de desconfiar. Nudes, talvez? Não, imagina. Não está casada com um ídolo meu. Sim, mas ela nasceu casada com uma pessoa. Mas tá casada há muito tempo com o Júlio já. Sim, já. Não que você respeite a mulher, mas vamos... Você quer entrar nesse tema? Não, tô falando outra coisa. Não, vamos conversar sobre isso aí. Se você, de escola, que a dona Tereza, sua mulher, tá te traindo com um cara que você não conhece, quem é o culpado? O cara ou a mulher? Não, a mulher. Não, a mulher, o cara não... Agora, se você conhece o cara e você conhece a mulher... Aproveita que está nessa pegada aí, vamos para a cantada de quinta. Roda a vinheta. Salvei, hein? Ia dar ruim essa ou não? Já deu. Já deu? Vai. Vamos lá, família. O negócio é o seguinte, aproveitando que hoje a gente começou o programa falando de academia, então a cantada hoje vai ser relacionada à academia, ao mundo fitness, essa coisa maravilhosa que tanto me agrada. Você chega pra gata e fala assim, gata, hoje meu treino é peitoral, me ajuda no supino que eu te dou uma força na sua rosca direta. Papai do céu.
Pela madrugada. Me caguei Bom, todo ia aqui, dizer ó. que foi um prazer, foi muito legal. Babou, velho. Eu tentei vida, salvar ele com a cantada, porque ele estava indo por um caminho que era ruim. Aí vem a cantada, ele piora o negócio. Antes de mais nada, eu quero explicar, ó. Rosca direta é isso daqui, família. A gente sabe. A gente que é. sabe. Abraçaria, pô. Não me derruba. A gente sabe. Agora cagou tudo. Pô, tá tomando água, pô. O cara meteu uma rosca direta. Não, Você é uma invertida ainda. Olha o que o Renatinho fala no meu ouvido agora. encerra essa porra. Segura 1 minuto. Eu vou, não. Segura. Senta aí. E aí, Alexandre, se babou inteiro. Ah, eu tava tomando água, cara. Aí você meteu essa... Não, eu já dei uma cantada de academia que funcionou, mas foi mais foi? Academia? É, rapaz. Tá errado. Não, começou errado. Já deu uma cantada. Aí, mano, mas posso falar? O Rodrigueiro era bonito pra caramba, bicho. Não, e outra Como entendi coisa... o era. Não que você não seja bonito, mas você era mais magrão, você era tipo um galã, velho. E você não sabe da vida dele. Ele, muito tempo, ele foi... Que, da minha? É, preparador físico. De quem? Os caras tinham que dar 10 voltas em torno dele. Não, pô, fui da base. Vou trazer amanhã, eu tenho que trazer várias fotos pra provar aqui tudo que eu falo desse Eu programa. vou trazer meu prêmio ACESP também pra provar que eu já Por que ganhei. eu nunca ganhei o prêmio CS? Eu pode falar, nunca ganhei. Nunca ganhei. Ó, temos o campeão da premiação. Eu nunca fui. Momento. Você acha que não Não mais, né? não vai de novo, não? Ah, depois nunca de fui? placa, eu acho que agora realmente a Professor, carreira... por que eu nunca fui? Acabou o programa. Amanhã o Mauro Betti tá aqui? Amanhã o Mauro vai ser aqui, ó. Será? Nossa, Acho um pouco provável, hein? Vamos ver. Então amanhã tem de placa, é dia de decreto de Alexandre Oliveira. Promete, Tem Mauro hein? Betti no programa, no lugar de Zupac, que vai dar uma descansada, e o Gui Palese continua. Perfil é igual ou não? Perfil é igual? Tchau. Continua no RH.